homem dormiu por 10.000 anos. Quando ele finalmente acordou, percebeu que tinha se tornado um cativo dos elfos, sua fonte de energia viva compartilhada. Os elfos podiam apenas dar à luz a fêmeas e somente a força vital de um cultivador poderia ajudá-los a se reproduzir. Então, todo santo dia, ele era drenado para manter a raça deles viva, o que ele pensou ser apenas uma curta meditação de 10.000 anos, tinha passado pela grande guerra entre imortais e demônios, que levou a era da cultivação ao seu fim. Agora o mundo era governado por súcubos e elfos e ele era o último sobrevivente. Lord imortal Zhong Tianshan, enquanto explorava este novo mundo estranho, ele carregava um bracelete de jade que o acompanhou por milénios. Aquele bracelete se transformou em uma raposa de pelos brancos chamada Baiking. Mais tarde ele encontrou um esquadrão de magos em uma missão de caça a monstros. Eles ficaram chocados. Ei, civil, o que você está fazendo aqui? Esta área está infestada de monstros, Jong. Tianshan respondeu calmamente. Peguei uma missão de uma vila próxima. Estou aqui para limpar as feras. Vendo sua aparência surrada, eles zombaram. Você não tem equipamento. Nem mana, que piada. Um deles pegou um sensor de mana. A tela mostrou uma leitura de 0. Eles caíram na gargalhada até os camponeses têm 5 pontos. Você é fraco demais para ser bucha de canhão, Jong Tianshan, respondeu friamente. Está latindo para mim. Mesmo com 0 de mana, eu ainda posso matar todos vocês. Mas que diabos? É mana, a líder do esquadrão Catherine deu um passo à frente e explicou. É um poder especial usado para lutar contra monstros. A força da mana é classificada em níveis de E a S. A própria Catherine, embora jovem, já era uma maga de rank de Oloiro gritou impacientemente. Dá-o fora antes que você nos atrase. Mas Jong Tianshan o ignorou e caminhou direto para a floresta. Vendo a determinação de Jong Tianshan, Catherine disse aos seus companheiros para não o pararem. Não tem problema trazer mais um civil. Ela disse confiante. Eu consigo lidar com esses monstros sozinha. Momentos depois, eles foram emboscados por uma horda de goblins. Sem hesitar, Catherine lançou um feitiço de tornado varrendo a horda inteira em segundos. Seus 2 puxa-sacos vibraram elogiando seu poder, mas, de repente, a carcaça de uma fera apareceu diante dela. O loiro idiota notou que ela não estava se movendo e arrogantemente deu um passo à frente para provocá-la. No momento seguinte, ele pagou o preço por sua estupidez. Só então ele percebeu que era um monstro de nível 3. O chefe dos goblins como um rugido ensurdecedor, o loiro e seu parceiro desabaram de terror. Catherine rapidamente tentou, oh estrelas e abismo, concedam-me sua força, formando magia de água em suas mãos. Mas o rei goblin simplesmente balançou sua lâmina desviando-a com facilidade. Diante de um poder tão avassalador, ela sabia que este monstro estava muito além de sua capacidade. A culpa revirou seu coração. Sua arrogância tinha arrastado aquele pobre homem para este pesadelo. Antes que ela pudesse sequer reagir, o rei Goblin balançou sua espada. Tudo o que ela pôde fazer foi fechar os olhos e esperar a morte. Mas naquele exato momento, Zhong Tianshan se moveu, bloqueando o golpe fatal. Não importava o quão forte o rei Goblin empurrasse sua enorme espada, não se moveu 1 centímetro. Catherine olhou em choque. Com 2 dedos ele tinha parado o ataque de um monstro de nível 3, com apenas 2 dedos. Calmo e composto, Zhong Tianshan disse baixinho, afasta-se, porque assim que ela agisse nenhuma, vida num raio de 100 quilômetros restaria. Assim que ela recuou, faíscas de eletricidade estalaram entre as pontas de seus dedos. O rei Goblin estava encharcado, de suor sentindo o puro terror que irradiava do homem à sua frente. Então, um relâmpago rasgou o céu. Zhong Tianshan gritou. Trovão celestial desça. Um trovão partiu o ar atingindo o rei Goblin em cheio no peito. Catherine ficou paralisada, espantada. Ele derrotou um monstro de nível 3 com um só golpe mortal, invocando um trovão divino. Será que ele era um dos mestres do raio de Rankess escondidos? Os 2 aventureiros loiros acordaram olhando incrédulos para o rei Goblin caído. Quando souberam que Zhong Tianshan foi quem tinha matado o monstro, eles correram até ele, curvando-se em desculpas e admitindo que tinham falado besteira. Então, nervosamente perguntaram como ele planejava dividir os materiais do monstro. Ganancioso como sempre, Zhong Tianshan queria tudo. Mesmo assim, após seus apelos desesperados, ele generosamente jogou para cada um deles uma garra de goblin. Então ele juntou seus espólios pronto para reivindicar a recompensa. Mas um deles notou que o rei goblin estava listado no quadro de procurados. A ganância brilhou em seus olhos. Ele esperaria Zhong Tianshan sair para então vender o cadáver por conta própria. Porém, Zhong Tianshan não era o tipo de homem que deixaria passar algo assim. Detalhe. No momento em que ouviu sobre a recompensa, ele empacotou o corpo inteiro e o levou para a Associação de Caçadores. A recompensa total foi de 1.300 esferas espirituais. Os 2 só puderam assistir impotentes, enquanto ele ficava com tudo. Antes de ele ir embora, Catherine, de repente segurou a mão dele. O rosto dela corou enquanto ela o agradecia e perguntava o nome dele, Zhong Tianshan. Ele disse e depois foi embora. Mais tarde ele foi para uma casa de banhos para relaxar. Lá ele notou um pingente deixado pelo rei Goblin, intocado apesar do seu raio celestial. Dentro dele, ele sentiu um traço de energia de cultivo.
Logo depois ele adormeceu. O pingente em seu peito começou a brilhar suavemente. Um espírito de raposa emergiu do jade sussurrando. Depois de 5.000 anos eu finalmente despertei. Seus olhos se demoraram no homem à sua frente. A energia dele era tão pura, tão forte. Pensar que eu encontraria um tesouro desses depois de 1.000.000 de anos de sono. Vou pegar minha parte com prazer. Com um sorriso provocador, a raposa de 9 caudas, Baikin se inclinou e o beijou. Mas enquanto ela absorvia sua energia, Zhong Tianshan de repente abriu os olhos. Embora ela fosse nascida da própria tentação ser pega, a fez curar. Se recuperando rapidamente, ela deu um sorriso de canto. Você me acordou, não foi? Então é melhor assumir a responsabilidade. Só então Tianshan percebeu. Ela era o verdadeiro espírito do pingente de Jade. Enquanto Baixin olhava bem para o rosto dele, seu coração acelerou. Um leve sorriso curvou seus lábios. Tão lindo eu nem percebi, enquanto absorvia a energia dele. Vamos ver, ela murmurou baixinho. Quanta tentação você realmente consegue aguentar? Com isso, ela exalou uma névoa rosa suave. O ar cintilou formando duas ilusões sedutoras que circulavam ao redor dele. Suas vozes eram doces como mel. Mestre se sentindo sozinho, vamos aliviar um pouco sua mente. Nós prometemos que você vai se sentir satisfeito de todas as formas. As ilusões se aproximaram com as mãos deslizando em seu peito. Você consegue sentir nosso coração bater, querido mestre? Deixe-me esfregar suas costas primeiro. Embora o feitiço de encanto já tivesse penetrado fundo em sua mente, a tristeza brilhou nos olhos de Bai King. Se nem mesmo este homem consegue me resistir, ela pensou com amargura. Então ninguém neste mundo jamais poderá me salvar. Terei que dormir por mais 1.000 anos. No entanto, Zhong Tianshan permanecia imóvel com o olhar inabalável. Já terminou de brincar? Ele perguntou calmamente. Bai King congelou com os olhos arregalados de choque. No instante seguinte, o ricochete a atingiu. Ela caiu de joelhos tremendo de dor. 2 minutos depois, ela finalmente se recompôs e confessou. Minha verdadeira forma é o antigo espírito. Tesouro. O pingente da raposa Xintian. Eu cultivei por 1.000 anos para assumir a forma humana. Quando a era do cultivo terminou, eu caí em um sono profundo até que sua energia me despertou. Aquele feitiço de encanto de antes foi apenas um teste para medir a força do seu poder espiritual. Diga-me, você é um cultivador, John? Tianjana sentiu. Batin empalideceu com o suor escorrendo por sua têmpora. Uma guerra entre os imortais e os demônios eclodiu. Há 10.000 anos, ela sussurrou. Todos os cultivadores foram massacrados. Em seu lugar surgiram as raças estrangeiras que você vê hoje. Durante meus milênios de sono, eu nunca senti um único cultivador vivo. Então, como ela perguntou tremendo. Você ainda está aqui, Zhong Tianshan franziu a testa. Sua memória estava incompleta. Partes de seu passado foram apagadas. Bucking exalou suavemente. Um pequeno sorriso de alívio em seus lábios. Pelo menos você está vivo, então eu não preciso morrer. Ela olhou para cima. Você se tornará meu mestre. Eu consigo sentir a imensa energia fluindo dentro de você. Em troca, ela acrescentou: Eu te ajudarei a localizar artefatos antigos. Fechado, ele disse sem hesitar. Bahing piscou surpresa, com a facilidade com que ele concordou. Ela tinha até se preparado para se oferecer. Afinal, ela precisava da energia dele para sobreviver. Mas ele apenas disse: Mulheres atrasam minha espada. Artefatos importam mais do que energia espiritual. No dia seguinte, Bahing sentiu um artefato por perto. Eles abriram caminho pela multidão até que o viram. Uma enorme espada cravada na pedra, uma relíquia antiga que ninguém jamais conseguiu retirar. Zhang Tianshan sentiu a ressoar com ele uma pulsação no fundo de sua alma. Uma memória de 10.000 anos atrás veio à tona. O Vale da Forja dedicou todo o seu poder para forjar esta lâmina divina. Seu criador havia declarado que somente ele a empunharia. A lâmina se chamava Yulong, o dragão errante que, quando encontra seu verdadeiro mestre, ela desperta como o espírito da espada do dragão azul. Minha espada, ele sussurrou. Então ela sobreviveu, mesmo depois da guerra. Quando ele deu um passo à frente para reivindicá-la, guardas bloquearam seu caminho. Para sacar a espada sagrada, você deve primeiro passar pela prova dos bravos. Apenas aqueles com a recomendação das 4 grandes famílias podem entrar. Eles tentaram arrastá-lo para fora, mas naquele momento Catarina apareceu. Os guardas congelaram. Ela era a filha mais velha da família Steve, uma das 4 grandes casas. Seu olhar se suavizou enquanto ela dizia: Jong Tonshan, você deseja retirar a espada sagrada? Então, deixe-me escrever uma carta de recomendação para você. Jong Tonshan perguntou a Catherine se ela precisava de pagamento. Ouvindo ela dizer que não, ele imediatamente disse para ela. Escrever uma para Baikin também. Catherine congelou, começando a suspeitar do relacionamento deles. A cena mudou. Eles chegaram aos campos de prova cheios com o cheiro de monstros. Logo São Mel anunciou a regra desta prova. Matar um monstro de nível 3 e recuperar seu núcleo. Todo mundo começou a suar frio. Eles sabiam o quão aterrorizante um monstro de nível 3 era. Um homem loiro deu um passo à frente.
Carl da família Onassis zombando que tais monstros eram mais fracos que cachorros. Meyer da família Dupont debochou, avisando que a arrogância poderia custar sua vida. As palavras de Meyer perfuraram o orgulho de Carl como uma lâmina, deixando-o furioso. Enquanto Carl passava por Gentian-chan, ele o olhou com desdém, dizendo que a família Steve até enviou um cara inútil para a prova. Ele acreditava que esta prova já era sua para vencer. Com o comando de Mel, a prova começou oficialmente. Vendo 3 caminhos, à frente Zhang usou um galho para decidir. Ele escolheu o mais perigoso. O coração de Baking se apertou. Ela rapidamente perguntou se ele tinha ouvido alguma coisa. Ele pensou que ela estava apenas perto demais e não se importou. Mas algo realmente se moveu na frente deles. Baixinho parecia assustada e disse que devia ser uma fantasma, mas ele não acreditou, pensando que era apenas uma garota perdida. Ele estendeu a mão para verificar. No momento em que ela se virou, ele instintivamente deu um soco. Filho da... É realmente um fantasma maldito. Quanto mais Jehong Tianshan pensava nisso, mais irritado ele ficava. Ele mandou Bahing arrancar as roupas do fantasma. Bahing travou chocada que ele era tão tarado. Nem os fantasmas já estavam a salvo. Antes que ela pudesse reagir, ele já tinha arrancado toda a roupa do fantasma. Os olhos de Baixing se arregalaram enquanto ele calculava silenciosamente por quanto aquelas roupas de seda poderiam ser vendidas. Logo eles puseram seus olhos em outro fantasma, uma de cabelo roxo. Ela virou a cabeça. No momento em que ela viu o rosto assustador dele, ela quase morreu de medo. Naquela noite, Jean se tornou o pesadelo de todos os espíritos da floresta. Depois de arrancar as roupas de até o último fantasma, ele seguiu em direção às profundezas do secreto reino. Depois de passarem alguns dias juntos, Baki começou a sentir que ele era um homem que lhe dava uma estranha sensação de segurança. Cercada por monstros, ela não sentia mais medo. Mas assim que ela disse isso, um par de pernas lindas apareceu na frente deles. Era uma empregada zumbi abrindo lentamente a boca. Não esperava que você também chegasse até aqui. Mas vendo o quão magro você é, você provavelmente não vai encher nem meu estômago. Jane respondeu calmamente. Não tenho certeza sobre seu estômago, mas suas roupas definitivamente não estão seguras. Ao ouvi-lo, a garota zumbi congelou completamente confusa com o que ele disse. Ele acrescentou casualmente. Pensei que você só parecia burra. Acontece que seus ouvidos também não funcionam. Essa frase deixou a garota zumbi furiosa. Um círculo mágico vermelho sangue se formou atrás dela. Incontáveis morcegos carmesins jorraram. Assim que Jeanne estava prestes a atacar um rastro de fogo de raposa azul fantasmagórico, passou raspando por seu ombro. Onde quer que a chama tocasse os morcegos, viravam cinzas instantaneamente. Baki deu um sorrisinho. Não pensei que mesmo depois de dormir por 1000 anos meu controle do fogo de raposa ainda estaria tão bom. Jane a elogiou e até disse que ela poderia ter essa assombração como seu alvo de treino. Sendo ignorada assim, as veias da garota zumbi saltaram de raiva. Como um dos monstros mais ferozes da região, ela nunca tinha sido humilhada dessa forma. No segundo seguinte, Jean apareceu bem na frente dela. Acidentalmente, sua mão roçou nos seus melões, sentindo o calor em seu peito. Seu rosto pálido ficou vermelho, vivo. Ela instantaneamente saltou para trás para criar distância. Seu pervertido desgraçado, ela gritou. Você não perdoa nem as assombrações. Jean permaneceu calmo. Não me entenda mal. Suas roupas só parecem caras. Prefiro tirá-las antes que sejam arruinadas. Sussurrando um encantamento, ele liberou sua impiedosa garra de dragão. A garota, fantasma sob seu combo de massagem, começou a gritar por socorro. Logo ele obteve um autêntico traje de maid. Do corpo dela, um núcleo de monstro verde caiu. Era exatamente o item necessário para passar no teste. Enquanto isso, do outro lado, Meyer também conseguiu obter seu núcleo. De repente, um barulho fraco veio de trás dele. Era Carl, o loiro da família Onassis, com o rosto sombrio, desgraçado, sortudo. Conseguiu o núcleo rápido em pena aqui que tudo acaba. Em resposta, Meyer pensou que ele estava apenas latindo como um cão e sacou sua espada para atacá-lo. Mas naquele momento uma flecha oculta voou, atingindo Mir precisamente no pescoço. Ele sentiu uma onda de fraqueza e depois morreu sob a lâmina de Carl. Acontece que Carl tinha conspirado com o jovem mestre John Walton para forjar o acidente a fim de pegar o núcleo do monstro. O que ele não esperava era que no momento seguinte ele seria silenciado por Carl. Um som veio à distância. Carl imediatamente reconheceu a aura de um monstro de nível 4 fora do reino secreto. A Santa também sentiu a anomalia e planejou encerrar prematuramente este teste inesperado. Por sorte, ele tinha acabado de dar de cara com aquele monstro de nível 4. No começo, o Gárgula tentou se passar por uma estátua esperando para emboscar, mas depois de ouvi-lo dizer que aniquilaria todos os monstros no Vale Fantasma, o Gárgula finalmente não conseguiu se segurar. Um Zé ninguém com poder psíquico zero ousava falar grosso na frente dele. Ele não se importou. Afinal, seus olhos estavam fixos na gema na testa do Gárgula. Dito isso, ele balançou o punho e atingiu o Gárgula. O Gárgula voou longe com o impacto do soco com força total. O Gárgula ficou atordoado. Ele não conseguia sentir nenhum poder psíquico vindo dele. No entanto, o soco foi tão forte. Aparentemente, o Gárgula percebeu que ele
Não podia contar com poder, então ele levou seu corpo ao extremo. Moleque, o Gárgula sacou a dele. Deixa para eu te mostrar minha defesa absoluta. Neste estado eu sou duro como pedra. Mesmo que eu use meu punho mais forte em você, os ossos da minha mão vão se estilhaçar. Ouvindo isso, ele avançou e deu um soco, ignorando qualquer coisa que o Gárgula estivesse latindo. Ele nocauteou completamente o Gárgula para fora de seu estado de gárgula. De repente, uma estranha onda de energia demoníaca se espalhou pelo ar. O Gárgula percebeu que Jean era diferente e decidiu ir com tudo. Com um rosnado, ele liberou a invasão sombria. Jang sentiu instantaneamente o veneno dentro da névoa. Ele rapidamente ativou a pérola dourada protetora, protegendo Biki do perigo. Aquele nível de toxina não poderia machucá-lo. Um golpe seria o suficiente para acabar com tudo. O Gárgula zombou, ainda se fazendo de herói às portas da morte. Jehongo o ignorou e começou a desenhar talismãs no ar. O Gárgula pensou que ele tinha enlouquecido, mas os olhos de Shin se arregalaram. Essa é a técnica divina dos 5 trovões da antiga seita Shinton. Ela ofegou. Pode comandar relâmpagos, purificar o mal e até guiar almas perdidas. Eu não acredito que o Tianshan realmente conhece isso. Enquanto Jiang cantava baixinho, um brilhante orbe de trovão se formou em sua palma. Vendo o pequeno orbe, o Gárgula caiu na gargalhada. Magia sem poder psíquico. O que essa bolinha pode fazer? Deixa eu te mostrar. Magia de verdade. Ele debuxou. Uma enorme esfera sombria se formou acima deles enquanto flutuava em sua direção. Jehong deu um sorrisinho. O que eu estou usando não é magia, são artes imortais. Seu orbe de trovão disparou para a frente, perfurando diretamente a esfera sombria. Ele atingiu o Gárgula bem na cara. Uma explosão de energia destrutiva explodiu para fora. Baking ficou paralisada, chocada com o poder avassalador da técnica dos 5 trovões. Enquanto isso, fora do reino secreto, a Santa viu a tempestade de energia e presumiu que foi causada pelo monstro. Suando frio, ela ordenou que um psíquico de classe S lidasse com isso imediatamente. Quando a energia diminuiu, as profundezas do Vale Fantasma tinham sido aplainadas. O Gárgula azarado foi reduzido a um pedaço de carvão preto. Felizmente, seu núcleo de monstro permaneceu intacto, valendo um bom preço. Jiang então sentou-se de pernas cruzadas, focando em purgar a toxina remanescente. Baking sorriu gentilmente. Não precisa se preocupar. No momento seguinte, ela se inclinou para frente e começou a extrair o veneno dela, ela mesma. A cena mudou para fora do reino secreto. A Santa estava de guarda na entrada com seus soldados. Quando ela viu Jean carregando o corpo carbonizado de um monstro, todos congelaram. Espera, aquele cara não é o que tem zero poder psíquico. Como diabos ele fez isso? A Santa ofegou aquela aura de antes. Era dele. Então ele esteve escondendo seu poder o tempo todo. Enquanto isso, dentro do reino secreto, uma figura apareceu no céu. A mestra do Gárgula, olhando para as ruínas deixadas após a batalha. Ela podia sentir claramente a aura remanescente de energia imortal. Mas os imortais foram exterminados há 10.000 anos. Eu preciso reportar isso ao Lord Rei Demônio. Logo depois, Jen e os outros retornaram para a cidade. Apenas ele e Cal restaram da provação. Cal pulou na plataforma de pedra, à sua frente. Ele lutou para puxar a espada por minutos, mas ela não se moveu um centímetro. Finalmente ele desistiu. Acho que a espada do herói é realmente apenas uma lenda. Os espectadores começaram a ir embora. Afinal, se até mesmo um gênio, como Carl não conseguiu levantá-la, ninguém mais conseguiu. Mas no momento em que Jong subiu no palco, a espada explodiu numa luz radiante. Mestre, você finalmente voltou. Uma enxurrada de memórias invadiu sua mente. Acontece que esta era a mesmíssima espada que ele uma vez empunhou, abrindo o caminho do portão sul do céu até os corredores orientais de Pongai. Naquela época ele cultivava e a espada se gabava. Os dois deixaram lendas por todo o mundo do cultivo. Sem hesitação, ele a puxou do pilar de pedra. Um clarão ofuscante explodiu e um enorme dragão azul celeste rugiu para fora da espada. Há quanto tempo? Chunchun, que emoção! Aposto que você está chorando de alegria. Por que tão quieto, chocado com a minha beleza divina? Nós estamos perdidos na nostalgia dos nossos dias de glória. O dragão tagarlava sem parar, 2 minutos e meio. Depois, Jong finalmente perdeu a paciência e gritou para o dragão narcisista calar a boca. A multidão ficou boquiaberta. A espada sagrada tinha se transformado em um dragão e levou um esporro. Vendo o sucesso dele, Catherine correu para parabenizá-lo, mas Bahing pulou na frente abraçando-o com força. Catherine congelou no lugar pensando, se eu tivesse sido mais rápida, aquele abraço teria sido meu. Enquanto isso, Jong estava quase sendo sufocado até a morte pela comissão de frente da Baking. Felizmente, a Santa chegou a tempo de salvá-lo, pedindo para examinar a espada lendária. Jonga avisou que a arma era extremamente pesada. Ela nem deu bola para o aviso. Um segundo depois, essa espada sagrada escorregou de suas mãos. 263. Com um estrondo trovejante, ela se chocou contra o chão, deixando uma cratera profunda. Vendo isso, a Santa sacou que a espada havia reconhecido seu mestre.
Ninguém mais conseguia sequer levantá-la. Apenas Baking sabia a verdade. Yulong era um artefato antigo de alto nível, que apenas cultivadores podiam controlar, embora muitas armas relíquias ainda existissem. Zhong Tianshan era o único que restava que podia realmente usá-las. Naquele momento, o pai de Catherine chegou e convidou Zhong Tianshan para jantar em sua mansão. Pensando em quanto dinheiro ele poderia arrancar daquela refeição, seus olhos brilharam. Ele, na maior empolgação, pegou a mão de Catherine com um sorriso. Seu pai está chamando. Hora de ir para casa jantar. Logo eles chegaram à grande propriedade de Steve. Impressionado com seu estilo luxuoso, Zhong Tianshan de cara pediu o pagamento por ter sacado a espada. Steve simplesmente sorriu e disse: Diga o seu preço. Preço. O que honestamente o surpreendeu. Durante o banquete, a Catherine mencionou os núcleos mágicos que eles tinham obtido antes. Ela explicou que os núcleos mágicos eram usados principalmente para fortalecer equipamentos. Aquele que o Zhong Tianshan carregava um núcleo de nível 4 valia o suficiente para comprar uma casa inteira nesta cidade. Ao ouvir isso, ele ficou chocado. Vou ficar rico. Ele pensou antes mesmo de poder comemorar aquele dragão maldito. Engoliu o negócio mágico inteiro, nada. Mal. Tem mais nham-nham. Eu aceitaria repetir. Seu lagarto desgraçado, o John, que Tianshan gritou. Você acabou de comer a minha casa. Eu arranquei esse núcleo do crânio de um monstro. Cospe a minha casa de volta. Enquanto os dois discutiam, outras famílias nobres chegaram, com presentes. Primeiro vieram 30.000 orbes espirituais e uma escritura de propriedade, típico dos nobres ricos e extravagantes. A família Dupont ofereceu um conjunto completo de armadura de paladino, mas o Zhong Tianshan não tinha o menor interesse. Venda por dinheiro, ele disse secamente. Então, 3 criadas deslumbrantes se aproximaram. Presentes especiais da família Onasa pessoalmente treinadas e selecionadas. O que quer que o mestre deseje, nós faremos com prazer até mesmo aquele tipo de coisa. Mas o Zhong Tianshan, sempre um cavalheiro, nem sequer piscou. Venda, elas também e o mordomo junto. As criadas congelaram. Nunca em suas vidas elas tinham sido devolvidas. A última a chegar foi a Mel da Ordem da Santa Cruz. Ela solenemente prendeu uma medalha de cavaleiro no peito do Zhong Tianshan, o maior símbolo de honra e autoridade. Zhong Tianshan suspirou. Posso trocar isso por dinheiro também? A Mel sorriu gentilmente. Receio que não. Esta medalha representa o reconhecimento da Ordem por você. Com ela você pode comandar qualquer membro abaixo do rank D. Sem ter escolha, ela aceitou com relutância. Após a cerimônia, a Mel se aproximou do John Tianjan como um pedido curioso. Ela queria tocá-lo. Não me entenda mal. Ela explicou rapidamente. Minha magia me permite sentir diferentes tipos de poder. Eu só quero entender o seu. Afinal, um homem com poder psíquico zero não deveria ser capaz de empunhar a espada sagrada. Ela colocou a mão no peito dele, mas não importava o quanto tentasse, ela não conseguia sentir nenhum traço de poder psíquico. Talvez eu precise chegar um pouco mais perto. No momento em que o peito dela pressionou contra o dele, a Mel ofegou suavemente. Uma onda de poder, além de toda a força mental, explodiu através dos seus sentidos como um maremoto inundando cada nervo do seu corpo. Os joelhos dela cederam e ela desabou sobrecarregada. Nossa, que tipo de energia é essa? De repente o caos se instaurou lá fora. Um dragão negro estava causando o maior alvoroço pela cidade. Seu sopro de fogo estava prestes a engoli-la. Zhang Tianshan se colocou na frente dela sem hesitar. Não se preocupe, deixa comigo. Com um sopro calmo, ele afastou as chamas como se não fossem nada. Ei, docinho, ele sorriu de lado. Lembre-se de pagar a taxa de proteção mais tarde. Mel piscou confusa com as bochechas vermelhas. Eu não tenho orbes espirituais suficientes. Talvez eu pudesse pagar de outras formas herói. Antes que ela pudesse terminar, o dragão atacou. Ajoelhe-se, Zhong Tianshan disse friamente, levantando uma mão. Um único tapa afundou a fera no chão. No instante em que o tocou, ele sentiu a energia espiritual pulsando dentro de seu corpo. Yulon se manifestou. Mestre, esta criatura lutou na grande guerra entre imortais e demônios. Ele engoliu um artefato sagrado eras atrás, e o poder do artefato o torturou por milênios. Ele sentiu minha aura e veio buscando alívio. Artefato Hein Zhang Tianshan sorriu e chutou o dragão para o céu. Então ele desembainhou sua lâmina em um movimento rápido e, com um único corte, forçou a relíquia há muito atormentada para fora do corpo do dragão. Era um antigo artefato espacial conhecido como o Espelho da Eternidade. Dentro dele podia-se guardar tesouros ou até mesmo viver e cultivar. Liberto de seu tormento, o dragão negro recuperou seus sentidos. Em descrença, ele murmurou: Você é o mestre da seita de Shinton. Zhou Tianshan, eu vi você lutar contra o deus demônio com meus próprios olhos até o fim. Então, com um tom enigmático, ele adicionou: Você é ele. Mas não é inteiramente ele. Zhou Tianshan franziu a testa. Ele odiava enigmas. Você não pode simplesmente falar como um ser normal. Mas o dragão apenas o encarou, dizendo que seu rosto era o mesmo, mas sua aura completamente diferente. Até mesmo seu poder, ele disse, é muito mais fraco do que seu auge anterior.
O que aconteceu com você e o Deus Demônio? Ainda está vivo? Como eu vou saber, Zhong Tianshan zombou. Talvez ele já esteja morto há muito tempo. O dragão rugiu de raiva. Blasfêmia. O Deus Demônio governava o próprio mundo. Suas palavras são um insulto. Ele librou com um sopro de fogo massivo em sua direção. Mas isso apenas selou seu destino. No momento em que Yulong colidiu com o sopro do dragão, ele devorou as chamas por completo. A fera murchou, transformando-se em uma casca seca. Em busca de respostas, Zhang Tianxun ergueu o núcleo mágico e instigou Yulong a falar. O espírito da espada suspirou. Acho que você merece saber a verdade. Você disse, ele é apenas um fragmento da alma do mestre da seita, um caco da consciência divina, que ganhou ciência por acaso. A explicação fazia sentido. Zheng, Tianshan sempre esteve adormecido dentro da árvore Xinuan. Um raio celestial o tinha despertado e uma árvore sagrada o protegeu da corrupção demoníaca, permitindo que sua vontade se reformasse. Yulong então revelou a origem daquele fragmento de alma. 10.000 anos atrás, o reino demoníaco deu à luz a um ser inigualável, o próprio Deus Demônio, quando o sumo sacerdote profetizou sua morte pelas mãos de um cultivador. O Deus Demônio desafiou o destino, liderando suas legiões contra o reino imortal. Apenas um homem resistiu até o fim, Zhang Tianshan, o mestre da seita Shintan. No confronto final, ele selou o Deus Demônio dentro de sua própria alma, crescendo juntos no processo. Felizmente, Zhang Tianshan já havia praticado a arte secreta Xintian, que dividiu sua alma divina em 9 fragmentos, espalhados pelo mundo, já que ele agora carregava o nome do mestre da seita. O destino exigia que ele restaurasse a glória do reino da cultivação e, para fazer isso, ele tinha que recuperar cada fragmento de alma perdido. Ah, não valeu. Ele disse secamente, quem quiser essa responsabilidade que fique com ela. Não é problema meu. Vendo que a lógica não o convenceria, Yulong tentou outra abordagem. O mestre da seita deixou para trás incontáveis artefatos sagrados. Encontre os fragmentos de memória e eles serão seus. Cada um vale uma fortuna. Grana. Os olhos de Zhang Tianshan brilharam. Nem precisa falar mais nada. Bora lá. Os fragmentos de alma primeiro, o lucro depois. Enquanto isso, no reino demoníaco, uma bruxa reportou ao deus demônio. Um cultivador apareceu no mundo mortal. Os olhos carmesins do deus demônio se estreitaram. Sua cabeça. De volta à cidade, Mel se sentiu estranhamente atraída por Zhang Tianshan. Mas como uma freira da Ordem da Santa Cruz, ela enterrou esses sentimentos bem fundo. Catherine também sentiu a mesma dor no peito. Ele ia embora amanhã e ela odiava o quanto aquilo doía. Devo-me declarar esta noite, ela sussurrou, do lado de fora do quarto. Bajing percebeu a hesitação dela e, embora com um pouco de ciúmes, espírito de raposa decidiu ajudar lançando um feitiço sutil de encanto. Uma leve névoa rosa preencheu o ambiente. Os olhos de Catherine se suavizaram seu olhar distante e sonhador. Ela se aproximou de Zhong Tianshan com a voz trêmula de emoção. Antes de você ir, por favor, me deixe algo inesquecível. Ele imediatamente percebeu quem estava por trás dessa raposa danada. Mas diante do rosto corado e trêmulo de Catherine, lábios recusá-la parecia cruel. Na manhã seguinte, Zhang Tianxun pegou da estrada, apenas para encontrar Carl, o punk loiro, bloqueando seu caminho. Desta vez, Carl tinha reforços. Sua mãe, a psíquica de Rankas Jenny, que queria reivindicar a espada sagrada para si mesma. Ele também tinha trazido os pais dos 2 homens que ele havia assassinado, acusando Yong Tianshan de ser o assassino. Ambos também eram de rank S. Também, Zhang Tianshan apenas riu. Rank S a quem entrar no caminho do meu dinheiro. Morre. O poder explodiu ao seu redor como uma tempestade. Parapa zombou e invocou um pássaro trovão. Jong Tonshan respondeu com o perfurador do dragão do trovão, despedaçando a criatura. Alan ergueu seu escudo bem a tempo, drenando toda sua energia para mal conseguir desviar da onda de choque. Os 2 olharam de olhos arregalados. Eles finalmente entenderam a diferença de poder entre eles. Jenny, nada impressionada, estalou seu chicote. Homens inúteis. O chicote avançou caindo como uma tempestade feita para retalhá-lo. Em pedaços. Carl sorriu loucamente. É isso que você ganha por mexer com a minha mãe. Mas quando a poeira baixou, Jong Tongshun estava de pé, intacto com seu escudo, brilhando. Chicotes é... Ele deu um sorrisinho de canto. Fofo. Mas essa sua roupa parece cara. Vou pegá-la para mim. O rosto de Jenny ficou vermelho, depois pálido. Ela se virou e correu para salvar sua vida. Carl congelou o pânico tomando conta. 3 rank S e nenhum deles consegue tocá-lo. Zhang Tianshan finalmente perdeu a paciência. Chega, loirinho. Vamos testar minha nova técnica da espada de despir. 2 flechas. De luz cortaram o ar e Carl de repente sentiu a brisa gelada, enquanto cada costura de sua roupa se desfazia. Porque seu desgraçado, ele gritou com o rosto ficando vermelho. Você ousa me humilhar? Eu vou te matar. Django ignorou seu olhar, deslizando em direção à mãe de Carl. Não se mova ou você vai se arrepender. Jenny enrijeceu, entendendo tudo errado.
Ela gritou: Meu filho já é crescido. Você e eu nunca vamos ficar juntos. Círculos mágicos brilharam ao redor de suas mãos. Dezenas de projéteis brilhantes explodiram pelo ar. Jane suspirou. Tudo o que eu queria era a sua roupa. Parecia cara, e agora sou um pervertido. Certo, ele sorriu sombriamente. Então serei um pervertido até o fim. Ele avançou num piscar de olhos, cortando os cintos dela em dois. Antes que ela pudesse reagir, ele pegou o chicote do lado dela e a amarrou firmemente com ele. Jenny congelou, tremendo sua imaginação. Foi a loucura. Droga. Por que eu tinha que ser tão bonita? Carl gritou: Besta, soltei a minha mãe. Os dois Ranques restantes finalmente se moveram, liberando todo o seu poder. O cavaleiro, blindado, aumentou de tamanho, sua armadura rangendo. Ele balançou sua lâmina enorme para baixo com um rugido. Jane bloqueou facilmente. Nada mal. Forte o suficiente para dividir uma montanha. Pena que você ainda é um lixo. Num piscar de olhos, ele apareceu na frente do cavaleiro e o cortou. O gigante caiu como uma fortaleza derrubada, esmagando Carl. Sob seu cadáver. Parapa, que esteve acumulando energia todo esse tempo, ficou pálido. Ele soube instantaneamente que este homem era um monstro, enquanto ele fugia, pensando que talvez pudesse escapar. Jehong apareceu na frente dele num instante, agarrando seu pescoço. Descida do trovão celestial. Raios explodiram. O corpo de Parapa foi reduzido a cinzas. Jang se virou lentamente para Jenny. Agora só resta você. Espera, ela gaguejou. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa que você pedir. Ele sorriu e puxou um pedaço de pergaminho. Ótimo, assine isto. Uma nota de dívida 9 bilhões de pedras espirituais. Você não pode estar falando sério. Mas quando ela olhou para o corpo esmagado de seu filho, ela tremeu e assinou. Ele a deixou amarrada. Ela só conseguia se arrastar em direção a Carl, soluçando fracamente. De repente, uma sombra surgiu sobre ela, a bruxa do reino demoníaco. Ela tinha descoberto o caminho de Jang para o leste e ergueu seu cajado. Um meteoro massivo caiu, obliterando tudo. Alheio a tudo, Jang foi embora tranquilamente, já planejando cobrar o pagamento mais tarde. Ao lado de Xing, não é de se espantar que ele seja obcecado por dinheiro. A energia espiritual do mundo está contaminada por miasma demoníaco. Apenas as pedras espirituais ainda contêm chi puro. Para ele, riqueza literalmente significa vida. Eu perguntei a ela suavemente: Está ficando tarde. Nós estivemos andando o dia todo. Você não está cansada? Que tal dormirmos juntos, vendo o seu rosto curado? Eu me apressei em explicar. Calma. Quero dizer, vamos precisar dos seus sentidos para localizar os artefatos. Eu não quero que você fique exausta. Vamos ficar dentro do espelho dos 1000 outonos esta noite. É espaçoso e confortável, mas assim que entramos, a mente de Bahim começou a pirar com pensamentos estranhos. Ela decidiu sair para tomar um ar e se acalmar. No momento em que ela saiu, foi emboscada. Sentindo a aura de energia espiritual ao redor de Baki, a bruxa imediatamente concluiu que ela era a cultivadora que apareceu no Vale Fantasma. Sem hesitar, a bruxa lançou seu ataque. Depois de uma troca de golpes feroz, Bahrein percebeu que a diferença de poder era grande demais. Ela não era páreo para a bruxa, encurralada. Ela começou a implorar por misericórdia. Pelas palavras da bruxa, ela descobriu a verdade. O deus demônio era agora apenas uma casca vazia, precisando recuperar seus artefatos, para recuperar sua força total. Isso significava que tínhamos que encontrar os fragmentos antes do Lorde Demônio para restaurar o meu poder primeiro. Vendo seu plano dar certo, Baki liberou toda a sua força restante. De repente, uma fumaça densa preencheu o ar. A bruxa a inalou e seus olhos ficaram turvos e sem foco. Ela começou a fantasiar. O deus demônio pedindo para ela ser sua mulher, sussurrando que o ritual de união deles deveria começar agora mesmo. E meu senhor deus demônio, por favor, me dê um momento para me preparar. Ela gaguejou nervosamente. Vendo que era o momento certo, Bati ergueu sua chama de fogo de raposa para acabar com a batalha de uma vez por todas. Mas antes que ela pudesse atacar a bruxa, a esfaqueou primeiro. A bruxa usou a própria dor para quebrar o feitiço da ilusão à força. A bruxa admitiu que a ilusão dela era intoxicante, tão real que ela não queria acordar. Mas ela havia subestimado sua própria devoção ao deus demônio. O deus demônio estava destinado a governar os 3 reinos. Uma existência que ela só podia adorar de longe. Eu não vou deixar ninguém profaná-lo. Ela gritou, invocando pilares de pedra que dispararam em direção a Bahing. O desespero encheu o coração de Bahing. Ela se recusava a aceitar. Depois de dormir por tanto tempo, ela não podia morrer assim agora. Ela gritou em pânico, chamando pelo nome de Jehong Tinshuin por ajuda. Bem a tempo, Zong Tianshan apareceu. Como um movimento rápido, ele despedaçou cada pilar de pedra até virar pó. Ele disse suavemente: Da próxima vez, não saia por aí sozinha. Me chame para andar com você. As lágrimas de Bahing jorraram. Seu coração trêmulo finalmente se acalmou. A bruxa congelou quando viu o rosto dele. Zong Tianshan era exatamente igual ao próprio deus demônio. Reconhecendo-o como o cultivador que Jenny havia mencionado, a bruxa rugiu. Então eu vou simplesmente te matar, contudo. Inúmeros fragmentos de pedras avançaram contra ele. Quero ver você sobreviver a isso. Cada grão vai fatiar sua carne como navalhas até que você vire pó. Você não vai ter nem tempo de implorar por misericórdia.
Mas no instante seguinte, uma barreira brilhante apareceu ao redor de Zhang Tianshan. A bruxa ficou chocada. Seu feitiço supremo foi completamente anulado por um simples escudo. Quando ela mencionou Jenny Jehong, Tianshan exigiu. E ela chegou em casa em segurança, mas a bruxa ficou paralisada com sua convicção em pedaços. Perdendo a paciência, Jiang Tianshan gritou: Estou falando com você, não me ouviu? Seu soco atravessou direto o corpo dela. Só então ela percebeu o quão aterrorizante um cultivador realmente era. Apenas um golpe e ela foi destruída. Vou te dar uma última chance, disse ele friamente. Me diga o que aconteceu com a Jenny. Quando ele ouviu que ela estava morta, a fúria se acendeu dentro dele. A bruxa tremeu. A aura de Zhang Tianshan cresceu como a do próprio deus demônio sufocante e imparável. A bruxa rapidamente recuperou a compostura, levantando um dedo em direção ao céu e canalizando toda a sua energia para cima. No instante seguinte, incontáveis meteoros caíram cada um, exalando uma pressão esmagadora. Mesmo assim, nada daquilo conseguia ferir Zhang Tianshan. O dragão espiritual abriu suas mandíbulas engolindo cada meteoro por inteiro. A bruxa caiu de joelhos completamente derrotada. O poder de um cultivador era aterrorizante além da imaginação. Não é à toa que a profecia do sumo sacerdote dizia que o deus demônio cairia. Será que seria mesmo pelas mãos dele? Ela murmurou. Jiang Tianshan pegou a nota de dívida e disse calmamente: Já que você matou a Jenny, essa minha dívida com você está anulada. Você vai me pagar 9 bilhões de pedras espirituais em vez disso. A bruxa balançou a cabeça freneticamente, alegando que não tinha dinheiro algum. Com um suspiro, Jiang Tianshan usou um artefato espiritual para pegar de volta o equipamento dela. Humilhada, a bruxa gritou: Eu perdi, então me mate se quiser. Mas por que arrancar minhas roupas, seu descarado? Você acha que tomando? Meu corpo vai conquistar meu coração. Meu coração pertence somente ao deus demônio. Ela chorou, em desespero. Jiang Tianshan a ignorou. Qualquer um que machucasse Ba King tinha que morrer. Uma esfera de trovão se formou ao lado da bruxa. Um clarão de relâmpago explodiu e ela se foi reduzida a cinzas. Jiang Tianshan se virou para Ba Xing. Vendo o corpo dela, coberta de ferimentos, ele decidiu levá-la para ser tratada. Mas Ba Xing disse suavemente que apenas a energia espiritual dele poderia curá-la. Mesmo assim, mergulhar em uma fonte termal a ajudaria a absorvê-la mais rápido. Momentos depois, os dois chegaram a uma fonte isolada. Ba Xing sugeriu que ele tirasse a roupa. Isso ajudaria o fluxo de energia. Enquanto Zhong Tianshan circulava seu QI, sua aura explodiu para fora, como uma tempestade. Ba King deu um passo à frente encostando-se nele. Depois de 2 minutos e meio de nutrição espiritual, seus ferimentos estavam completamente curados. Tianshan, no entanto, parecia completamente esgotado. Logo depois, eles retomaram a jornada em busca do próximo artefato. Depois daquela noite, Ba King tinha ficado mais apegada a ele do que nunca. Naquele momento, Ba King sentiu a aura sutil de um artefato poderoso. Poderia muito bem ser um dos antigos tesouros de uma seita Shinton. Enquanto isso, um grupo de brutamontes estava perseguindo uma jovem elfa. Sem ter para onde correr, a garota invocou um enxame de borboletas, brilhantes, para se proteger. Os brutamontes riram zombando dela. Aquelas luzinhas bonitas não poderiam machucá-los, mas no instante seguinte seus corpos começaram a murchar e enfraquecer. A elfa disse friamente: Vocês ousam botar as mãos em uma elfa? Seus tolos não fazem ideia do que é a morte. Então, das sombras, dois guerreiros estilo punk apareceram irradiando um poder muito maior. A força deles era várias vezes a do primeiro grupo. Aurora arranjou os dentes. Ela tinha que atacar primeiro. Uma revoada de borboletas explodiu de suas mãos, avançando em direção aos dois inimigos. Mas a garota de roupa de oncinha conjurou um tornado que sugou todas as borboletas, desviando-as do curso. A expressão de Aurora ficou séria. Nesse exato momento, um feixe de luz radiante desceu de cima. Zhong Tianshan e Ba Xing tinham chegado. Ba Xing sentiu imediatamente a aura de um artefato espiritual vindo de Aurora. Tianshan se aproximou cuidadosamente, examinando-a. Contudo, ele não conseguia encontrar onde o artefato estava escondido. De repente, seus olhos se iluminaram. Espera, não me diga que está escondido ali. Os dois punks, guerreiros furiosos por serem ignorados, avançaram para mostrar suas habilidades. Eles rugiram e avançaram contra ele. Zhong Tianshan respondeu com nada, além de um único tapa. Os dois foram mandados voando, girando no ar por um bom tempo. 2 minutos e meio antes de se espatifar no chão. Sem hesitar, Zhong Tianshan usou seu artefato para pegar o equipamento delas de volta. Aurora curou, pensando nervosamente: Não me diga que eu sou a próxima. Vendo o sorriso de Zhong Tianshan malicioso, ela se encolheu e implorou rapidamente: Espera, eu sou só uma criança. Assim que o mal-entendido foi esclarecido, Aurora explicou a verdade. O povo dela guardava um lugar sagrado conhecido como a fonte da vida cuja água podia dar origem a novos elfos. Zhong Tianshan percebeu que a energia da fonte devia estar ligada a um artefato
o que explicava a aura que a Aurora carregava. Infelizmente, a nascente agora estava ocupada por monstros de tentáculos. Qualquer um que se aproximasse era atacado instantaneamente. Se isso continuasse, a raça élfica poderia em breve enfrentar a extinção. Ouvindo isso, Tian Shan decidiu intervir. Afinal de contas, uma fonte da vida tão preciosa renderia uma fortuna. Ela não podia simplesmente deixar aqueles monstros ficarem com ela. No caminho para a Vila dos Elfos, a Aurora continuava dando umas espiadas no Zhongtian Shan, mas foi pega por Baiqin. Quando ela explicou: Nossa tribo é composta inteiramente por mulheres. Eu nunca vi um homem de tão perto antes. Eu só estava curiosa. Zhongtian Shan suspirou por dentro. Ser bonito, realmente, é um pecado às vezes. Mas contanto que ninguém tentasse roubá-lo, estava tudo bem. Depois de atravessar a floresta, eles chegaram a um paraíso de tirar o fôlego. Cada elfa ali era tão linda que quase doía olhar. No momento em que elas descobriram que Zhong Tianshan era um homem, a vila inteira correu na direção dele em polvorosa. Então é assim a aparência de um homem. Ele é tão lindo. Meu coração já está acelerado. O dragão espiritual se aproximou dando uma risadinha. Agora sim, isso é o paraíso. E aí, gatas, alguma de vocês quer montar no grande dragão? Todas são bem-vindas. Sem limites. Zhong Tianshan lançou um olhar gelado para ele. Se eu matar esse lagarto pervertido, será que a espada desaparece também? Logo a elegante princesa elfa surgiu. No entanto, no momento em que seus olhos encontraram os dele, seus lábios se abriram e a baba escorreu pelo queixo. Agora mostra o lugar para a nossa convidada, ela disse rapidamente. Eu vou discutir sobre a fonte a sós com este homem. Baikin franziu a testa. Algo no tom da princesa não parecia puramente diplomático. Uma vez dentro da câmara, a princesa elfa sorriu de forma sedutora. Finalmente só nós dois. Vamos explorar o meu ponto especial. Qualidades primeiro. O coração dela disparou. Ela não sabia porquê, mas algo sobre ele parecia distante. Yong Tianshan permaneceu sem expressão. Pensando que ele era tímido, ela começou a despí-lo. No momento em que a princesa elfa viu o tanquinho sarado de Yong Tianshan de 8 gomos, ela não resistiu e se inclinou para beijá-lo. Mas bem quando os lábios deles se encontraram, ele a impediu segurando-a pelos ombros. Yong Tianshan a jogou na cama. Eu sou um homem justo, ele disse friamente. Mulheres só atrapalham o meu manejo da espada. Em vez de ficar brava, seu rosto ficou ainda mais vermelho. Aquele movimento de agora foi incrível. Você pode fazer de novo, John? Tianshan travou. Foi a primeira vez que ele ouviu um pedido tão absurdo. Então a princesa elfa confessou seu fardo. Ela estava destinada a guardar a fonte da vida pela eternidade. Por causa disso, ela nunca podia sair dali, para sempre, desejando o mundo colorido para além da sua floresta. Ao ouvir aquilo, Jongtian Shan sentiu pena por um instante, mas deixando a pena de lado, ele pensou que talvez ela pudesse levar um corretivo. Mesmo assim, ele balançou a cabeça. Eu sou um homem de princípios. Não vou ceder tão fácil. Mas no momento em que ela sacou um jade de ouro que valia uma fortuna, sua determinação foi por água abaixo. Esse negócio parece caro, certo então? Ele deu um sorriso malicioso. Posso começar agora? Sua aura explodiu. Prepare-se para a minha fúria. Lá vou eu. Depois de uma noite inteira de intercâmbio espiritual, o poder da princesa elfa disparou, deixando todas as outras elfas morrendo de inveja. Logo, a tribo elfa inteira fez fila implorando para treinar com ele. Quando a princesa o arrastou para o quarto dela, de novo o dragão espiritual safado se transformou de volta numa espada, deixando as elfas ingênuas de boca aberta. Uau, ele era gigante um segundo atrás. Como ele virou uma espada? O dragão espiritual se gabou todo orgulhoso, dizendo que aquilo não era nada. Assim que engolisse um núcleo mágico, ele poderia tomar a forma de qualquer animal. Como um baita estrondo, ele se transformou numa empregada fantasma. Momentos depois, ele virou uma bruxa. Confiante de que tinha ganhado as garotas, ele as convidou para se divertir só para ser rejeitado na lata. Afinal, os olhos delas estavam todos vidrados no Yong Tianshan. Ba Xing observava a cena com uma mistura de incredulidade e diversão. Mas ela não tinha tempo para distrações. 2 minutos e 30 segundos já haviam se passado. Jong Tianshan ainda não tinha saído. Ouvindo barulhos lá de dentro, Ba Xing ficou preocupada. A segurança dele. Será que a princesa estava testando Jong Tianshan pegando pesado com ele? Ela se perguntou. Corta para a Badasa Selvagem. A galera chamata exagerava alto. A história deles. O líder deles culpou a bagunça toda na própria fraqueza. Vendo uma brecha, a garota com estampa de leopardo reclamou indignada. Aquele desgraçado foi desprezível. Ele nos derrubou e nos humilhou. Até tirou minha roupa de leopardo favorita. Líder, você tem que me vingar. O líder do tupete ficou furioso. Como capitão, ele nunca a tinha visto sem roupa. Como ousa um forasteiro? Se aproveitar. Encorajada pela reação do líder, a garota de leopardo então acusou Jantianum de sequestrar mulheres elfas. A acusação o levou o cara do topete ao limite. Ele não podia acreditar que alguém atacaria as elfas. Ele pulou de pé e ordenou que seus homens se equipassem para caçar aquele lixo. Um momento. Depois a Aurora arrombou uma porta com notícias. Invasores estavam por toda a parte fora da vila, mas ela congelou com a cena à sua frente. A princesa elfa estava deitada, de bruços na cama, em uma posição humilhante. O rosto de Aurora ficou vermelho escarlate. Ela bateu a porta em pânico.
A princesa Elfa se apressou para explicar que ela estava apenas testando a força de Tinuan para ver se ele era forte o suficiente para proteger a vila. Enquanto isso, o esquadrão selvagem avançava com um ímpeto avassalador. Mas, no momento em que o líder do topete viu a beleza estonteante das elfas, seus olhos brilharam de cobiça. Caramba, elas são todas deusas de pernas longas. As garotas elfas, no entanto, torceram o nariz. Aquele cara comum. Cabelo espetado esquisito. É cá tão feio. Nem me abalou. As palavras delas só. Aumentaram a raiva do cara do topete. Capitão Maul, traga as elfas de volta para o acampamento. Eu vou fazê-las falar pessoalmente. Seus subordinados avançaram imediatamente. Mas bem, nessa hora uma explosão devastadora caiu do céu. Os atacantes foram aniquilados na hora. Era a princesa Elfa. Seu olhar se tornou gélido e divino. Pestes imundas como ousam tocar nos meus. Recuem agora e... Talvez eu poupe um de vocês. No entanto, o cara do topete não ouviu uma palavra, a sua. A atenção estava grudada na forma perfeita dela. Ela é impecável, ele pensou. Assim como o livro proibido dizia. As elfas realmente são as criaturas mais gatas que existem. Mas, quando ele viu Jong Tongshan ao lado dela, sua cobiça se transformou em fúria. Seu desgraçado, você roubou a fantasia direta da minha cabeça. Hoje você morre. Com isso, o líder do topete avançou direto em Jong Tianshan. Mas a elfa, princesa, o chutou para os ares. Um inseto nojento como você ousa tocar no meu homem, só. Então, ele percebeu que não era o único Ranquesse por aqui. Vendo ela o defender, Jong Tianshan franziu a testa. Ei, essa luta é minha. Eu mesmo vou arrancar aquele estúpido topete. A princesa deu um sorrisinho de canto. Esse seu poder será desperdiçado em lixo como eles. Você deveria guardá-lo para mim. Jong Tianshan ficou sem palavras. Ótimo. Então ela é a verdadeira pervertida aqui. A princesa ficava mais irritada a cada segundo. Eu estava tão perto de terminar. Você estragou tudo. Seu inseto. Ela acumulou energia radiante em suas palmas. Vou acabar com você rapidinho. E depois voltar para me reunir com Jong Tianshan. Um raio de luz brilhante explodiu de suas mãos, mas o do topete ainda era um ranquesse. Não foi o suficiente para matá-lo. Ele se firmou e assumiu uma postura de combate, batendo o pé no chão. Ele ergueu uma rocha enorme do chão. Com um rugido, ele esmagou o punho contra ela. Os fragmentos dispararam em direção à princesa elfa como balas. Enquanto ela os desviava, ele avançou pelo ponto cego, desferindo um soco violento direto em seu abdômen. Mas o impacto passou direto. Ela tinha deixado uma isca para trás. No instante seguinte, ela estava acima dele. Seus lábios se abriram. Luz, sagrada dança da lua. Uma força divina explodiu para baixo, obliterando o do topete em poeira brilhante. Acontece que mesmo entre os ranks existem níveis. O do topete mal alcançou o limiar, enquanto a princesa elfa estava no auge. Seus subordinados viram seu líder ser vaporizado e fugiram em puro terror. Vendo que a luta tinha acabado, a princesa elfa quis continuar sua conversa com Jong Tianshan, mas descobriu que ele já tinha desaparecido. Enquanto isso, o esquadrão selvagem derrotado se reagrupou planejando chamar mais potências Rank S para se vingar. Mas Jong Tianshan não era do tipo que deixa pontas soltas. Sabendo do perigo de deixar o tigre voltar para a montanha, ele já tinha preparado uma emboscada em seu caminho de retirada. Ora, cachorros realmente não conseguem parar de comer. A princesa elfa poupou vocês uma vez e vocês já estão planejando outro ataque. As veias do topete saltaram. E daí que eu perdi para a princesa elfa, seu desgraçado almofadinha. Eu mesmo vou esmagar você. Rugindo, ele avançou com o punho em riste. Jang Tianshan nem sequer piscou. Pá! Um tapa estalado ecoou, fazendo o homem girar no lugar. Só então, o topetudo percebeu que tinha escolhido o oponente errado. Não fique se achando seu otário, ele gritou, librando seu golpe supremo. Jong Tianshan suspirou. Você nunca ouviu falar vilões? Sempre morrem porque falam demais. Um único golpe acabou com tudo. Então, o dragão, espírito da espada, avançou como uma tempestade, cortando os restantes. Bandidos. Gritos encheram o ar, enquanto cada um deles caía sob sua lâmina. Ainda não terminei, ainda disse Jang Tianshan, virando-se para Baikin. Vamos lá, vamos invadir o acampamento deles. Aposto que é lá que eles escondem todas as coisas boas. Em outro lugar, a garota de cabelo vermelho tinha se separado de seu esquadrão. Do nada, um monstro de tentáculos atacou, prendendo seu corpo num piscar de olhos. Chocada, ela não podia acreditar que uma criatura tão nojenta existia nas terras élficas. O desespero tomou conta de seus olhos. Ela assistiu impotente, enquanto os tentáculos gosmentos da criatura adormeciam seu corpo inteiro. Assim que ela ficou inconsciente, a besta cautelosa abriu bem sua bocara e a engoliu inteira. Momentos depois, seu corpo pulsou com uma luz roxa sinistra, até que o monstro de tentáculos tivesse completamente se transformado em sua aparência. Enquanto isso, sentindo um pico de energia, Li olhou para a distância. Aquela direção não é a fonte da vida. Não me diga que o Jang Tianshan já correu para lá. Sua imaginação foi a loucura, imaginando-o preso nas garras de um monstro de tentáculos. Suas bochechas ficaram vermelhas. Todos me sigam. Nós vamos salvar o Tien. A Aurora rapidamente aparou. Irmã, deveríamos pelo menos nos preparar primeiro. Aquelas bestas de tentáculos são nossos inimigos naturais.
Lê a ignorou. Eu não me importo. Esses monstros podem esperar. Salvar o meu homem vem primeiro. Suas palavras inflamaram a multidão. Os elfos aplaudiram em uníssono. É isso aí. Salvem o homem primeiro. Nosso herói não pode cair. Logo. Depois, os elfos procuraram pela floresta chamando pelo nome de Jang Tenuin. Lekdu também entrou na floresta sozinha. Enquanto caminhava, sua mente divagava. Aquele último intercâmbio acadêmico não foi o suficiente. Eu preciso de outra sessão profunda com ele. Bem quando seu rosto ficou vermelho, vários tentáculos se aproximaram por trás, antes que ela percebesse que eles haviam se enrolado firmemente ao seu redor. Lê olhou para baixo para os gosmentos. Coisas totalmente de boa. Os monstros de tentáculos atrás dela deram uma risada maligna. Ah, a elfa. A própria princesa. Assim que a devorarmos, alcançaremos o nível 5. Mas antes que eles pudessem comemorar, um relâmpago brilhou pelo corpo de Lef. Vermes insignificantes como vocês acham que podem me prender, podem ir sonhando. Um trovão ecoou em seguida. Ela librou seu ataque de raio. Num instante, dezenas de bestas de tentáculos foram carbonizadas até virar cinzas. Lef podia ser imparável, mas os outros elfos não tiveram a mesma sorte. Os intermináveis tentáculos os sobrecarregaram. Aqueles pegos em seu aperto não conseguiam se libertar. A magia deles falhava, enquanto as garras pegajosas os seguravam firmemente. Os guerreiros elfos, lutando pelo amado da princesa Jongton-Shan, lançaram um ataque total. Mas, contra seus inimigos naturais, eles não tinham a menor chance. Um por um, eles foram amarrados firmemente. Os monstros riram cruelmente. Debatam-se o quanto quiserem. Este é o nosso território agora. Logo sua vila cairá e cada um dos elfos se tornará um de nós parte do clã dos tentáculos. Enquanto isso, os monstros de tentáculos já estavam babando fantasiando sobre o quão deliciosos os elfos seriam. Então, crack. A princesa elfa esmagou um sob seu calcanhar, chocando os outros até o silêncio. Envolta em uma energia ofuscante, Lef os encarou de cima. Vocês ainda ousam atacar. Nossa vila. Eu nem acertei as contas pelo que vocês fizeram na fonte da vida. Duas das criaturas gaguejaram. E não aquele idiota debaixo do seu pé estava só falando besteira. Lef não estava com paciência para desculpas. Um clarão cortou o céu e um raio vaporizou cada uma das bestas de tentáculos na hora. A Aurora, tremendo, pediu desculpas. Me desculpe, irmã. Nós te atrasamos quando você estava tão preocupada com Zhong Tianshan. Nós só pioramos as coisas. Lef sorriu. Que nada, vocês são meu povo. Proteger vocês é meu dever como princesa. Mas no fundo, ela não conseguia deixar de pensar. De alguma forma, Zhong Tianshan importava ainda mais. Parecia o destino em si. Nesse momento, uma besta de tentáculos gigante emergiu do chão. Seus tentáculos eram vermelho carmesim. Ah, então foi a própria princesa Elfa que matou meus filhos. A criatura zombou. E essa sua cara tão necessitada? Você está no cio? Os olhos de Lev se estreitaram quando ela viu traços da mulher de cabelo vermelho que ela havia devorado. Então, foi isso que causou o pico de energia mais cedo. Ela, na verdade, tinha confundido com o de Zhong Tianshan. TCC, que desperdício de emoção. Flutuando sobre o campo de batalha, ela avisou friamente. Cuidado com a língua quando fala com sua rainha. Me irrite e eu vou te fritar e fazer de takoyaki. O círculo de feitiços sob seus pés brilhou, librando uma onda massiva de energia direto no monstro. Uau, que diabos! Ela começou com um ultimate. A criatura se encolheu defensivamente, formando um casulo de corpo inteiro. Mal conseguiu aguentar a explosão. A massa em forma de bola tremeu perdendo pedaços de carne. Que poder! Se não fosse por nossa regeneração, eu já era. Ele sibilou. Mas as palavras só a fizeram rir enquanto sua fúria queimava mais forte. Amor, o que um slime como você poderia entender? Ela cuspiu. O monstro riu sombriamente. Amor é para os fracos. Nós somos o clã dos tentáculos. Só precisamos saber suas fraquezas. O Lorde dos Tentáculos de repente liberou seu jato de ácido. Um líquido verde jorrou de sua boca espirrando por todo o corpo de Lê, deixando-a pegajosa e brilhante. Ela fez uma careta. Esse é o grande golpe dele. Apenas um pouco de gosma, a criatura sibilou. Zombe da minha técnica e pague o preço. Isso não é uma gosma normal. Eu a criei especificamente para derreter a sua espécie. Ela dissolve roupas. Como esperado, as meias de LeBlanc começaram a se rasgar. O ataque foi nojentamente safado. No entanto, em vez de pânico, Lê riu baixinho. Que pena. Tion-Shun não está aqui para ver isso. Vendo-a corar, o monstro pensou que tinha vencido. Em breve a sua roupa vai derreter completamente. Ele zombou. Nenhuma mulher consegue lutar quando está sem roupa. Vocês elfos já perderam. Então ele vomitou outra onda de ácido verde. Os elfos gritaram enquanto o líquido grudava neles. Suas armaduras sibilavam e queimavam. Seus corpos tremiam presos na gosma. Vocês não aguentam nem isso, então vou acabar com tudo agora. Hoje a tribo dos elfos se torna um mito. Seus corpos se dividiram, gerando incontáveis tentáculos, serpentantes que avançaram contra eles. Os elfos entraram em pânico, incapazes de se defender.
mas de cima Lê desceu como uma deusa do trovão, liberando a dança da luz lunar sagrada. Suas lâminas de luz cortaram cada tentáculo. A aurora ofegou. Incrível! Essa é a minha fã irmã, a princesa Elfa. O Lorde dos Tentáculos congelou. Impossível. De acordo com meus dados, os elfos são tímidos e puros. Aquele tipo de vergonha deveria ter esmagado seu espírito. Ela não era assim antes. O que aconteceu com ela? Ele sorriu com desdém. Você parece surpreso. Esses seus truques nojentos, os seus costumavam funcionar. Mas depois do meu intercâmbio acadêmico com o Zhong Tianshan, eu transcendi sendo envolvida em gosma, tendo minhas roupas derretidas. Nada disso se compara à mão dele atingindo meu corpo de novo e de novo. Aquele poder masculino ardente e avassalador. É isso que a verdadeira vergonha e prazer significam. O Senhor dos Tentáculos corou furiosamente. Você se diz uma elfa pura. Você é uma desgraça para toda a sua raça. Com um rugido, ele bateu no chão. Tentáculos enormes irromperam debaixo da terra. Você gosta de apanhar? Então deixa-te te satisfazer, todos de uma vez. Cada tentáculo chicoteou em direção à elfa numa tempestade furiosa. Mas para ela não era nada. Golpes fracos, facilmente retalhados. Membros decepados chovem do céu. Esses fracotes, não ouse compará-los à força do Zhong Tianshan. Ela zombou. Só ele pode satisfazer sua rainha. O Senhor dos Tentáculos congelou perplexo. Inacreditável, verdadeiramente inacreditável, ele murmurou. Que tipo de homem poderia deixar uma princesa elfa tão insana? Até os elfos por perto ficaram chocados. Então a princesa e o Jongtian já são tão próximos assim. Que cara de sorte. Me pergunto como seria se minha própria mão... Deixa para lá. A voz dela trovejou. Seus truques nojentos não funcionam mais em mim. Agora, eu posso lutar sem restrições. Hoje o rancor entre a tribo dos elfos e a sua espécie termina comigo. Ela avançou voando ardendo em fúria. O Senhor dos Tentáculos rugiu mulher tola. Eu sou uma fera de nível 5. Como ousa me subestimar? Mas ele sabia que o poder dela era esmagador. Então cuspiu uma névoa negra e espessa. A elfa cortou através da escuridão como num único golpe. Tentando fugir, sem chance, ela gritou. Aquele último golpe já te atingiu. Ela o perseguiu implacavelmente, com raios brilhando ao seu redor como um julgamento divino. Enquanto isso, Zhong Tian já não estava saqueando o acampamento dos bandidos selvagens. Na masmorra, ele encontrou dezenas de mulheres aprisionadas. Mesmo depois de quebrar suas correntes, elas se ajoelharam sem expressão. Você é nosso novo mestre. Nós vamos nos comportar. Por favor, não nos machuque de novo. A pequena raposa, ao lado dele, ficou horrorizada. Que tipo de inferno elas passaram para se tornarem... Assim, Zhong franziu a testa. Elas provavelmente valem uma fortuna. Mas ele suspirou. Não. Vocês estão livres. Vão para casa. As escravas piscaram atordoadas. Você está nos libertando? Isso mesmo, disse Zhong calmamente. Eu amo dinheiro, mas não dinheiro sujo. Vão viver suas vidas. Lágrimas escorreram por seus rostos. Obrigada, mestre. Nós nunca esqueceremos sua gentileza. A partir de hoje, você é nosso segundo pai. Depois de saquear cada moeda do acampamento dos bandidos, Tian Shan ainda parecia insatisfeito. A raposinha te inclinou a cabeça. Qual o problema? Você esqueceu alguma coisa? Importante. Sim, ele disse com um sorriso. A coisa mais valiosa de todas. Deixar uma base tão grande aqui seria um desperdício. Como num único golpe, Zhang dividiu o acampamento inteiro em dois. Então ele abriu o espelho eterno, absorvendo toda a base em um clarão de luz. Enquanto isso, Lei estava perseguindo o Lorde dos Tentáculos por todo o caminho até a fonte da vida. Quando ela viu a fonte sagrada poluída e enegrecida, seus olhos ficaram frios. Você ousa profanar nossa fonte sagrada. Imperdoável. O Lorde dos Tentáculos emergiu rindo. Me matar? Ah, não, princesa. Esta fonte pode dar à luz a novos elfos, mas também funciona em outras fêmeas. É por isso que nós a reivindicamos. Seu monstro. Lê rugiu. Você planejou tudo isso desde o início? Claro. Ele gritou. Com a fonte da vida, nossa espécie pode se multiplicar infinitamente. Um dia, seremos a maior raça de demônios do mundo. Vocês elfos acumulam um tesouro desses e nem o usam direito. Que desperdício. Silêncio. Le trovejou. A fonte da vida não é uma ferramenta de reprodução. É uma relíquia da nossa criação. Nossa fé. Nossa alma, uma besta imunda como você jamais poderia entender. Fé. Que piada. A fé não importa. Só o poder importa. Saiam, meus filhos. Despedacem esta mulher. Arrogante. Centenas de tentáculos bebês saíram da água. Ondas de membros, gosmentos dispararam em direção a Lê, mas ela se manteve firme e calma como sempre, batendo seu cajado no chão. Uma barreira dourada se expandiu para fora, como uma explosão solar. Cada golpe de tentáculo se chocou contra ela, mas nem um único conseguiu atravessar. O Lorde dos Tentáculos zombou. Uma barreira é inútil contra tanto poder, ela vai desmoronar em segundos. Assim que quebrar, você está acabada. Ele sorriu de lado. Você entendeu errado. Esta barreira não é para defesa. Eu te disse que vou te matar, hoje. Suas mãos se ergueram para os céus.
Correntes de mana subiram em direção ao céu, tecendo um círculo mágico gigantesco que cobriu o céu. O Lorde dos Tentáculos congelou. Oh, o que é isso? Como um feitiço pode ser tão grande de longe a Aurora? Sussurrou. Ela vai mesmo fazer isso. O feitiço proibido dos elfos. Lamento da deusa da lua. Sem a gente para impedi-la, ela pode finalmente ir com tudo. Enquanto isso, Zhong Tianshan viu a explosão à distância. A elfa, princesa começou com a luta sem mim. Sem chance. Eu não vou perder isso. Bora. A voz de Lê ficou friamente. Se a magia não for violenta o suficiente, ela não tem sentido. E agora, não tem ninguém aqui para me parar. Você já era. Um raio de pura energia irrompeu dos céus despencando em direção ao Senhor dos Tentáculos. Não tenho medo disso. Ele rugiu. Mas assim que seus tentáculos tocaram o raio, eles se desintegraram instantaneamente. Espera, a gente pode conversar. O resto foi abafado por uma explosão ensurdecedora. O mundo ficou branco. O feitiço lamento da deusa. Da lua vaporizou tudo num raio de centenas de metros. O rosto de Aurora empalideceu. Esse é o feitiço élfico mais forte, mas ele drena cada gota de energia psíquica. Ela está arriscando tudo. Tendo sucesso ou não, ela está em perigo. Eu preciso chegar até ela agora. Conforme a luz se dissipava, Lev caiu dos joelhos tremendo. Eu te disse que a barreira não era para defesa. Essa batalha é minha. Sua visão ficou embaçada, enquanto sua força se esvaía. Então uma mão firme e quente segurou a dela. Tianshan havia chegado. Calma, você está bem. Lev de repente sentiu aquele toque inebriante. Não tinha erro. O homem dela havia chegado. Zhong Tianshan murmurou. Nada mal. Você realmente detonou o ninho do monstro de tentáculos sozinha. Lev ficou radiante. Se não fosse pela nossa troca de conhecimento aprofundada, ela nunca teria conseguido resistir aos truques daquela criatura nojenta. É tudo graças a mim. A raposinha ficou lá completamente boquiaberta. Lev percebeu o olhar dela. O que é algum problema? Eu meio que gosto disso. Além disso, estou muito fraca agora. Preciso abraçar meu chun-chun com força para me recuperar, Jong disse. Você está se apertando contra mim. Lev corou e respondeu. Sério, então o que você vai pensar de mim? Nada mal. No momento em que derrotei o monstro de tentáculos, você apareceu isso. Deve ser a bênção da deusa da lua. Se você não me der valor, isso seria um pecado contra os céus. No momento seguinte, Lev se inclinou para a frente e beijou Jong Tian. Shan. A raposinha ofegou. Qual é a dessa princesa? Ela está agindo como se eu nem estivesse aqui. Nesse momento, a Aurora chegou. Irmã, você está bem. Eu vim te salvar. Onde está o monstro? Ele já foi derrotado. Parece que ela chegou com um pouco tarde. Será que ela estava sendo sentimental demais? Justo quando os dois estavam no momento mais íntimo, a fonte da vida de repente começou a tremer. Um enorme monstro de tentáculos rugiu. Elfos malditos comemorando já. Vocês ainda não venceram. Ainda. A besta de nível 6, a mãe tentáculo mímica, tinha chegado. Mesmo depois de levar o ataque supremo da rainha elfa, ela sobreviveu e evoluiu para um nível mais alto. Será que Genton Shun e os outros dariam conta disso? A mãe tentáculo debuxou. Aquele último feitiço deve ter te deixado esgotada. Agora é a minha vez de dar o show insetos élficos. Vocês estão acabados. A Aurora e a pequena raposa congelaram de choque. Uma besta de nível 6. Então esta é a verdadeira líder da tribo dos tentáculos. Aquela aura demoníaca é insana. Enquanto isso, Lê ainda estava toda dengosa. Zhang Tianshan estava completamente irritada. O momento deles foi interrompido. Ar, que chato, ela fez bico. Porque alguém sempre tem que estragar a minha diversão. Eu ainda não estou satisfeita. Você pode mesmo se responsabilizar por isso. Bem, quando Lê estava prestes a avançar de novo, Zheng a impediu. Você está exausta. Deixa essa comigo. O coração de Lê praticamente floresceu. Que homem, meu Shanshan está me defendendo. Isso deve ser o que se sente numa confissão. Que romântico. O Shanshan está totalmente apaixonado por mim agora. Zhang olhou sem entender para ela tremendo. Ela está imaginando alguma coisa estranha de novo. A mãe tentáculo ficou pasma. Eu sou um monstro de nível 6. A matriarca da minha espécie. E vocês dois flertando bem na minha frente. Certo. Mas me desafiar para uma luta. Vocês nem estão me levando a sério. 3. Enormes tentáculos ela disparou em direção a Zhong Tongshan. Mas ele nem sequer se moveu. Apenas ficou parado, librando sua aura. Os tentáculos congelaram no ar. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície deles. Um segundo depois, eles se estilhaçaram, como carne moída se espalhando pelo chão. Jan murmurou. E daí se eu não te levo a sério? Pode vir me ataque. O monstro de tentáculos gritou de agonia. Meus dedos Aurora ficou chocada. Ela nem sequer viu o que ele fez. Foi algo além da compreensão. Os olhos de Lefas brilharam, como esperado do homem que eu escolhi. Verdadeiramente excepcional, Zhang disse calmamente. A fonte da vida guarda uma relíquia que eu preciso. Você está no meu caminho. Desapareça. A luz das estrelas brilhou atrás dela. Em segundos incontáveis, espadas de lâmina de dragão surgiram voando em direção ao monstro. O monstro de tentáculos sacudiu seus braços rugindo.
Que magia insignificante eu não temo. Nada. Mas no momento em que as espadas fizeram contato, cada tentáculo foi fatiado limpinho. A besta perfurada e cheia de buracos berrou incrédula. Impossível. Eu sou um monstro de nível 6. Como ele pode ser tão forte? E deu um sorriso selvagem. Não importa. Minha regeneração não tem igual. Enquanto eu respirar, eu vou me recuperar. Zhang saltou no ar, e sua presença congelou o lago inteiro, o monstro de tentáculos. Tremeu paralisado. Monstros como você, ele disse friamente. Devem ser exterminados. Completamente. A criatura toda arrebentada berrou. Espera, vamos conversar sobre isso. Zhang subiu mais alto, com incontáveis esferas de energia se formando ao seu redor, com um grito baixo. Corte de raios em cadeia. As esferas dispararam todas de uma vez, o monstro de tentáculos. Zombou. É só isso. Essas esferas minúsculas não vão me matar, contanto que um pedaço. De mim, resto, eu viverei. Então seu sorriso desapareceu. As esferas incharam até um tamanho. Colossal tarde demais. A explosão massiva engoliu o lago inteiro de um. Lado left ofegou em admiração, tão grande, tão poderoso. Eu adorei a Aurora, estava tão chocada quanto ele. Inacreditável. Uma besta de nível 6 não conseguiu nem revidar, sempre há alguém mais forte. O poder de Zhang Te continuando está além da imaginação. Com um grito final, o corpo do monstro de tentáculos se desintegrou em cinzas. Até a água contaminada da fonte da vida começou a brilhar com vitalidade. Novamente left. Enquanto isso, tinha um pensamento completamente diferente. Se a minha Shanshan pudesse liberar toda essa energia em mim, que sensação incrível seria Zhang Tian. Shanun desceu lentamente sobre a superfície do lago. À pressa ela murmurou. É hora. De conhecer seu mestre, ondulações se espalharam pela água de repente uma. Esfera carmesim disparou das profundezas. Ela falou com uma voz trêmula. 5.000. Anos, finalmente minha espera acabou. Pensei que nunca mais despertaria, vamos. Nos tornar um. Enquanto Jong absorvia a orbe, ela se apresentou. Eu sou o núcleo da essência. Solar uma relíquia que concede vitalidade e energia infinitas. E irradia um charme irresistível para o sexo oposto. Use este poder com sabedoria. Avisou? Ele pode mudar tudo. Assim que a fusão foi concluída, Zhang sentiu sua aura explodir violentamente, quase a ponto de um avanço de nível. Então, este é o poder de um fragmento de alma fundido incrível. Então, ele franziu a testa. Mas este núcleo de essência solar soa meio safadinho, um charme irresistível para. Mulher zen, ele olhou para a pequena raposa. Os olhos dela brilhavam. Estou tão feliz, ajudando o Shanshan a pegar a relíquia da seita Chiton. Isso significa que sou importante para ele. Até a Aurora corou. Então, a coisa que eu procurava estava mesmo dentro da fonte da vida. Que destino! Como devo recompensá-lo? O rosto de Yong Tianshan ficou um pouco vermelho. Ambas. Agindo desse jeito. Essa relíquia com certeza funciona. Espera, cadê a princesa? Elfa. Ela provavelmente é a mais vulnerável a esse tipo de influência. Um mau pressentimento o atingiu. Não me diga que ela... Enquanto isso, ela já tinha desabado no chão. O coração dela estava a mil. Por que ele é tão perfeito, lindo e poderoso? É injusto, lembrando da sua forma heroica na batalha, ela apertou o peito. Meu pobre coração real. Eu não aguento mais isso. Zhong Tianshan saltou para a frente e pousou na frente das garotas. A pequena raposa afetada e a Aurora se assustaram. A Aurora corou. A primeira coisa depois da batalha é vir até mim. Isso não é um pouco ousado? A pequena raposa com as bochechas vermelhas acrescentou que ajudar a recuperar a relíquia da seita era o que eu deveria fazer. Você não precisa me agradecer. A Aurora então fechou os olhos. Você é o herói da vila. Esta é a única maneira que posso te recompensar. Por favor, não se segure. A pequena raposa olhou para ele timidamente. Nós estamos juntos há tanto tempo. Você conhece meus sentimentos. Será que finalmente vamos dar aquele passo da hora, mano? Esperei por uma eternidade. Vendo as duas todas atiçadas, Zhong Tianshan se sentiu sem graça. Eu ouvi vocês. Farei o meu melhor para atender, mas primeiro tenho que lidar com o caso mais urgente. Ele apontou só então percebendo a lei caída e, tremendo, naquele momento a essência do sol condensada disse que a princesa Ledos Elfos tinha um desejo naturalmente feroz e sob a influência da essência condensada do sol ele dobrou. Era desejo sobre desejo. Ela vai pegar fogo. Sem uma válvula de escape o corpo dela vai explodir. Só você pode salvá-la agora. A escolha é sua. Jong Tianshan pensou. Se ela não tivesse me conhecido, ela não estaria assim. A culpa é minha. Um homem de verdade não corre. Dar as costas não faz meu estilo. Com isso, Jong Tianshan tirou suas roupas. A pequena raposa e a Aurora tiveram um sangramento nasal na hora. Obrigado, mãe natureza. Agora podemos morrer. Sem arrependimentos. Ele pausou. Lugar público. Péssima ideia. Vamos nos mover. Eles entraram no espelho da eternidade. Ela ficou um pouco mais sóbria. Que lugar é este? Paraíso? E por que Shanjan está parado na frente desta rainha sem nada vestido? Isso é demais para o meu coração. Zhong Tianshan murmurou. Bom, você recuperou um pouco da sua clareza. Você está pegando fogo. Eu tenho que aliviar isso para você ou você vai morrer. Lê, sorriu. Me aliviar, entendi.
Você está aqui para me recompensar. Então esta rainha não vai se fazer derrugada. Enquanto o espelho da eternidade tremia violentamente, a raposinha ficou perplexa. O que eles estão fazendo lá dentro? A Aurora admitiu. Eu não sei bem, eu nunca passei por isso. De repente, roupas voaram de dentro do espelho da eternidade. A Aurora ofegou. Espera, aquelas são as meias calças pretas da irmã. Enquanto Zhong Tianshan lhe entravam no espelho da eternidade, tanto a raposinha quanto a Aurora começaram a deixar a imaginação voar. Só os dois sozinhos naquele espaço e completamente nus. Será que eles vão mesmo fazer aquilo? Os sons que vinham de lá de dentro eram tão intensos que o corpo dela também começou a reagir. Ela se lembrou de quando absorveu a energia de Zhong Tianshan. Eles tinham se beijado várias vezes, mas nunca nada tão profundo, tão íntimo. Que injusto, ela murmurou, um toque de ciúmes na voz dela. Ela não podia simplesmente ficar sentada esperando, determinada. A raposinha deu um passo à frente e entrou direto no espelho da eternidade. A Aurora pescou sem acreditar. Espera, isso quer dizer que eu sou a única que ficou de fora. O que eu faço, eu quero ir também. Mas se eu entrar lá por conta própria, vai ser vergonhoso demais. Lá dentro do espelho da eternidade, a voz apaixonada de Lê ecoava. Sim, bem aí. Use toda a sua força contra mim. Eu aguento. Esta rainha nunca perde. As bochechas de Aurora coraram. Não ela. Não podia mais ficar parada ali. O coração dela estava acelerado como nunca. Ela tinha que agir. Determinada, ela entrou no reino do espelho. O que ela viu a deixou chocada. Era enorme. Quem diria que uma entrada tão pequena escondia um mundo inteiro lá dentro? Zhong Tianshan era realmente incompreensível. Ela pensou, eu preciso encontrá-lo rápido. Ele arriscou tanto por nós. Como uma princesa, eu devo dar o exemplo e recompensá-lo adequadamente. Seguindo o rastro de Zhong, a aura de Tianshan, ela finalmente alcançou a fonte e congelou. Espera, não pode ser. Os olhos da Aurora se arregalaram quando ela viu a raposinha e Lê juntas. As pernas dela fraquejaram e ela caiu tremendo. Só de assistir já era avassalador. Se ela se juntaria, não, isso era impossível. Zhang Tianshan suspirou. Se for demais, para você então não faça. Você nem deveria estar aqui. Eu abri o espelho da eternidade para salvar sua irmã. Volte. Mas a Aurora declarou com convicção. Não, eu vou ficar. Vou te recompensar assim como minha irmã e a pequena raposa fizeram. Zhang Tian chançou frio. A essência solar condensada é aterrorizante. Estou encrencado para valer de agora em diante. Na manhã seguinte, os elfos ficaram preocupados quando sua rainha não voltou. Parado diante da misteriosa fenda dimensional, o guarda real disse: Ontem à noite nós atrasamos Sua Majestade. Hoje nós vamos consertar isso. Ele se agachou e espiou lá dentro em silêncio, rezando para que nada tivesse acontecido com ela. Sem sua rainha, os elfos estariam perdidos. No momento seguinte, seu rosto ficou vermelho como um pimentão. Então ele sentiu seus joelhos tremerem em choque. Os outros entraram em pânico. O que aconteceu? O que você viu? Por que está de joelhos o guarda? Tropeçou para trás tremendo. É o paraíso. A terra da pura felicidade. Paraíso. Os elfos exclamaram. Do que você está falando? Você viu sua majestade e a princesa ou não? A rainha e a princesa estão ambas lá dentro. Junto com aquele homem bonitão. Elas estavam bem antes que o elfo pudesse terminar. Uma figura saiu tropeçando. Era a rainha elfa. A própria rainha elfa mal conseguindo ficar de pé. Tão cansada. O Shun é poderoso demais. Meu corpo todo parece gelatina. Ela suspirou em êxtase, mas foi perfeito. Tão bom. Logo atrás dela, a Aurora saiu mancando, segurando os joelhos. Ai, minhas costas estão me matando. Mas foi incrível. Doeu um pouco, mas eu estou tão feliz. Ela sorriu fracamente. Ter uma noite daquelas com Shan Tianshan era uma memória para a vida toda. Finalmente, Zhang Tianshan saiu, carregando o King nas costas. Tremendo, ela murmurou: Shun Shun, você é forte demais. Eu juro que pensei que ia dessa para melhor agora mesmo. Ele revirou os olhos. Você está exagerando. Você nem consegue andar. Ela fez bico. Não. Estou exagerando nada. Meu corpo é que é sensível demais. O rosto de Zheng Tianshan ficou vermelho e a rainha elfa interrompeu rapidamente. Raposinha, não pense que você pode ficar com o Shan Shan só para você. A próxima sou eu. Afinal, eu fiz a maior parte do trabalho ontem à noite. Vendo sua rainha e princesa a salvo, os elfos se alegraram. Eles voltaram Sua Majestade e a princesa estão bem. E o homem também. Elas deram uma boa olhada no Zhong Tianshan. E todas coraram. Ele está ainda mais bonito do que antes. Zhong Tianshan olhou de relance para elas. Aquele olhar fez com que o coração de dezenas de elfas disparasse e a imaginação delas voasse longe. Mas de repente, uma elfa gritou. Vossa Majestade, mais notícias. As bestas de tentáculos podem ter sumido. Mas a fonte da vida perdeu seu poder. Leia sentiu o ar e seu rosto escureceu. Sem fluxo de mana, realmente se foi. Sem a bênção da fonte, como nós elfos vamos nos reproduzir. Ela virou seu olhar lentamente para Zhong Tianshan com os olhos, brilhando de intenção. Ele congelou. Não, eu sei exatamente o que ela está pensando. De trás dele, Baikin gritou. Ei, que olhares são esses?
Vocês não estão falando sério? Em jogar toda a missão de repopulação para cima deles, estão tem tantas elfas. Vocês esperam que o Shenjan dê conta de todas vocês sozinho? Vocês vão acabar com ele nesse ritmo, Baiting gritou. Leia lançou-lhe um olhar de pena. Mas nossas elfas são tão lindas, tão adoráveis, tão macias. Com certeza o Shenjan não deixaria a nossa raça inteira ser extinta, né? Porque eu simplesmente não me mudo para a vila Ganling de vez nós. Todas precisamos do Shenjan. Especialmente eu. Jong Tianshan congelou. Peraí, eu estou meio ocupado. Baixin rapidamente acrescentou. O Xuan tem uma missão para completar. Ele não pode ficar aqui fazendo elfinhos o dia todo. Isso vai acabar com o meu corpo também. Aurora suspirou. Que pena. Você realmente não pode ficar. Os olhos de Leia se encheram de lágrimas. Nossa, conexão não pode terminar aqui. Shenzhen, eu até já escolhi os nomes dos nossos filhos. Ao redor deles, as elfas começaram a chorar. Nosso salvador está nos abandonando. Zhong Tianshan ficou em silêncio por um momento. Talvez haja um jeito de reviver a fonte da vida. Os olhos de Leia brilharam. Um jeito? Não me diga, é você e eu tomando banho juntos na fonte para um cultivo duplo. Ela ofegou dramaticamente. Sim, nossa energia combinada vai despertar a fonte. Deve ser isso, Zhong Tianshan suspirou. Não, não, desse jeito. Eu preciso realizar um ritual antigo. Um bem privado, todos. Voltem para a Vila Ganling e te esperem. Sem espiar em nenhuma circunstância. Assim que todos saíram, ele encarou a fonte da vida, pensando em voz alta que ela era a essência solar condensada que abençoou este lugar e deu origem aos elfos. Eles nunca souberam a verdade. Por 5.000 anos eles aguardaram fielmente. Eu só estou recuperando o que é meu, mas não vou deixar a raça deles perecer. Enquanto isso, escondida na floresta próxima, Left espiava por trás de uma árvore, sussurrando que tipo de ritual precisa de tanto segredo. Baking também espiou ao lado dela. Eu quero ver como ele vai reviver a fonte. Left a fuzilou com o olhar. O Shunshun não disse que ninguém podia assistir. Por que você está aqui? Bakin retrucou. E você não está? Left virou o rosto. Tá bom. Mas isso fica entre nós. Bakin concordou com a cabeça. Obviamente. Então Zhong Tianshan se moveu, chamando a atenção das duas. As bochechas de Left queimaram. Ele está se despindo. Minha nossa. As duas mulheres coraram loucamente. Tianshan tirou suas roupas, fechou os olhos e concentrou sua energia. De repente, seus olhos se abriram bruscamente, enquanto ele rugia. Um enorme dragão negro irrompeu para o céu. O dragão se enrolou no ar, irradiando um poder avassalador. Left ficou de queixo caído. Um dragão negro. Shan realmente invocou uma besta tão majestosa. Com esse tamanho, até eu teria que me curvar diante dele. Bucking tremeu sob a aura do dragão. É enorme, essa coisa está transbordando de energia vital. Só de olhar, meu corpo inteiro começa a tremer. Tianshan despejou seu poder no dragão negro. Uma energia tão feroz que poderia abalar os próprios céus. Em breve o dragão liberaria esse poder e completaria o ritual. As duas mulheres assistiam com expectativa. De repente, os olhos do dragão brilharam em um vermelho intenso, e ele abriu suas mandíbulas disparando um raio de energia carmesim, direto na fonte da vida. A fonte começou a se agitar violentamente, brilhando de dentro. No segundo seguinte, ondas de água irromperam como um tsunami vivo. Com um splash estrondoso, a inundação engoliu a floresta inteira. Sentada, no meio da água, Left afogou quanta água, mesmo daqui estou encharcada. Isso não é uma fonte, é uma inundação. A água pulsava com vitalidade divina. Só de tocá-la ela sentia incontáveis forças vitais fluindo por seu corpo. É este o poder daquela relíquia incrível. Zhong Tianshan desceu diante dela. Está feito. Sua fonte da vida foi restaurada. Mas a bênção dela não vai durar. Para sempre. Quando ela desaparecer, eu sempre posso realizar o ritual novamente. Os olhos de Left brilharam. Você salvou a nossa raça. Tianshan, você é o salvador dos elfos. Baiking bufou. Salvador está mais para o criador deles. Yong Tianshan cruzou os braços. Não vamos falar sobre isso. Eu me lembro de ter dito ninguém tinha permissão para assistir. Espiar durante um ritual certo. Privacidade é crucial. Se eu fosse interrompido, as consequências poderiam ter sido desastrosas. Baiking se curvou. Ela só assistiu porque estava preocupada com você. Se você está bravo, me castigue em vez dela. Imediatamente pulou na frente dela. Ela é inocente. Eu que comecei tudo. Me castiga não, ela o encarou com um sorriso malicioso. Vamos. Invoque aquele poderoso dragão negro de novo e castigue sua rainha direitinho. Eu pequei grandemente. Seja impiedoso, Shenjan. Qualquer que seja o castigo, eu aceitarei tudo. Naquele momento, Zhong Tianshan finalmente entendeu exatamente o que ela queria dizer. Lá no espelho da eternidade, havia gente demais por perto. Nunca ficou realmente satisfeita. Parecia que era hora de dar a ela uma lição. De verdade. Ele levantou a mão e deu um tapa forte na bunda de Lê. A cada tapa estalado, Lê não conseguia conter um gemido de prazer. Sim, é isso. Mais forte se eu te desobedecer, eu mereço ser castigada. Eu sempre desejei isso. Meu querido, Shanjan Baitin corou furiosamente ao lado enquanto ele continuava. Ofegando. Vamos, Shanjan, treine sua rainha.
Me faça a sua, por completo. Assim eu nunca esquecerei esta lição. Depois de uma rodada feroz de castigo, Zhong Tianshan olhou para a atleta trêmula. Então foi forte, o suficiente para você. Você está finalmente satisfeita? Sim, completamente. Estou satisfeita. Lhe ofegou sua voz fraca, mas cheia de êxtase. De agora em diante, esta rainha vai obedecer o Shanjan em tudo. Eu aceitarei toda a sua disciplina. Ao lado delas, Bai King tremeu e resmungou. Se você queria castigar, a rainha poderia ter apenas a castigado porque me arrastar para isso também. Eu mal consigo ficar de pé agora. Zhong Tianshan coçou a cabeça sem graça. Desculpe, eu me empolguei. Demais no momento. Acho que deixei minhas mãos agirem por conta própria. No fundo, porém, ele não pôde deixar de pensar. Ele costumava ser indiferente a essas coisas, mas agora tudo parecia diferente. Seria este outro efeito colateral do núcleo de essência solar, contando com o núcleo de essência solar e os fragmentos restantes de sua alma espalhada, ainda faltavam 7. Ele tinha que se apressar e partir novamente com a raposinha. Ele notou a distância em seus olhos. Ela se inclinou para mais perto, sua voz tremendo suavemente. Shanshan, não me abandone, por favor. Ela sabia. Era impossível para ele ficar com os elfos para sempre, mas ela ainda queria segui-lo. Ser rainha nunca a fez feliz. O que ela realmente queria era ver o mundo além da floresta ao lado dele. Son, por favor, me deixe ir com você. Ouvindo as palavras dela, Zhang Tianshan sentiu que ela estava sendo sincera do fundo, do coração. Ele não hesitou mais. Se você já se decidiu, então, venha comigo. Bahrim perguntou preocupado. Se você for embora e os elfos, sem a rainha deles, a vila vai virar um caos. Lê sorriu suavemente. Isso não é algo com que você precise se preocupar. Ela já tinha alguém em mente para herdar o trono. Era a Aurora bondosa, responsável, talentosa e em quem seu povo confiava profundamente. Ela nasceu para ser a próxima rainha dos elfos. Enquanto isso, bem longe nas profundezas do reino dos demônios, uma sombra quebrou o silêncio do abismo. A figura não era ninguém menos que o próprio demônio do domínio. Sua presença exalava um poder avassalador. Ele veio ver o senhor deste lugar, a fera de 8º nível, o rei esqueleto. O monarca morto-vivo falou lentamente. O que te traz aqui? Deseja oferecer sua alma e me servir. O demônio bufou. Te servir. Você entendeu tudo errado. Eu estou aqui para fazer você se submeter a mim. O rei esqueleto rugiu de raiva. Tolo arrogante, você sabe com quem está falando. Eu sou o rei de esqueleto, o mestre da morte de 8º nível. O demônio respondeu friamente. Eu sei exatamente quem você é. Se você não valesse o meu tempo, eu não teria vindo pessoalmente. Submeta-se a mim e talvez você viva. Você ainda não entende o seu lugar. O rei esqueleto zombou. Olhe sob seus pés. Esses ossos pertencem a tolos como você. Feras e heróis que me desafiaram. Os corpos deles viraram pó sob meus pés. E você logo se juntará a eles. Assim que sua voz se calou, legiões de soldados esqueléticos emergiram dos ossos brancos abaixo. Era seu golpe especial. Invocação mortal, exército de ossos. Despedacem ela. O rei esqueleto ordenou. Num instante, o exército de mortos-vivos avançou como uma onda gigante. O demônio foi rapidamente engolido pelo mar de ossos. Um instante depois, uma energia demoníaca carmesim explodiu do centro. A explosão despedaçou os esqueletos, seus ossos se espalhando como cinzas na tempestade. O demônio estava envolto em um escudo sombrio, zombando. Lixo sempre será lixo. Lixo. Eu não vim aqui para esmagar uns esqueletinhos. Eu vim para te conquistar. Se você não consegue nem usar sua força total, não é digno nem de se ajoelhar perante mim. O tom do rei esqueleto endureceu. Que seja, você escolheu a morte. Eu vou concedê-la. Ao seu comando, os incontáveis ossos ao redor deles levitaram atraídos até ele por uma energia sombria. Por séculos, esses ossos foram tanto seus troféus quanto sua fonte de poder. Abra seus olhos e contemple seu crânio gigante. Encolheu, remodelando-se em um esqueleto humanoide imponente. Esta é a minha forma suprema de morto-vivo. Ainda acha que pode ser arrogante na minha frente. Mas o olhar do demônio capturou a orbe carmesim pulsando no peito da criatura. Um sorriso frio curvou seus lábios. A relíquia corrompida aranha da morte. Então estava aqui o tempo todo. O rei esqueleto congelou. Oh, o que é a aranha da morte? Eu era um alvo. No instante seguinte, seu corpo caiu sobre um joelho completamente contra sua vontade. O que você fez comigo? Por que não consigo me mover? O demônio que ergueu um cubo preto. O cubo do domínio. Ele comanda o corpo e a vontade de qualquer criatura manchada por energia demoníaca. Elas me obedecem de bom grado. Até mesmo humanos corrompidos pelas trevas não conseguem resistir ao seu chamado. O rei esqueleto rosnou em frustração. Droga que desprezível, você só vence com truques demoníacos. Lute comigo de frente e você perderia. O demônio sorriu de canto. Ainda não está convencido? Típico papo de perdedor, sempre uma desculpa. A vitória decide tudo. Neste mundo, o vencedor está sempre certo. Enquanto ele falava, o cubo em sua mão começou a girar.
Os olhos do rei esqueleto ficaram carmesins. Sua voz tremia, mas ainda assim obedeceu. Eu me submeto, meu senhor. É uma honra servi-lo. Enquanto isso, dentro da guilda de caçadores de demônios da cidade de Faraó, os nomes de Zhang Tianshan e Bai Qing tinham acabado de aparecer no quadro de recompensas. A acusação: assassinato de membros das 4 grandes famílias, Jenny Palapa, Alan e Carl, e fuga da cidade. No salão da guilda Catherine e Mel discutiam fervorosamente em defesa de Zhang. Em nome da Ordem da Santa Cruz, Mel declarou: o herói Zhang Tianshan é inocente. Cancelem a recompensa e reabram a investigação. Catherine continuou batendo com a mão na mesa. A família Steve garante por ele. Ele nunca faria algo tão vil. Nem fugiria. O oficial Beers da guilda respondeu, calmamente. Eu entendo o sentimento de vocês, mas todas as evidências apontam para Zhang Tian. Shan, mesmo que ele não tenha cometido os assassinatos pessoalmente, ele está profundamente conectado. Jenny e Carl foram encontrados despidos. A cena foi obscena e ainda pior. 3 deles eram telecinéticos de rank A. Você sequer entende o que isso significa, Catherine? Curou no momento em que ouviu que Jenny foi despida, dizendo, isso é bem o estilo do Jin. Tinuin. O coração da Mel também acelerou quando ela disse, a cena deve ter sido extremamente vulgar. Quão vulgar exatamente, eu meio que quero ver. Beer encarou, as duas boquiaberta. Vocês estão me zoando, vocês sequer entenderam o ponto. Ela não estava falando se era vulgar ou... Não. Aqueles eram telecinéticos de rank S das 4 grandes famílias da cidade de Faraó. 3 deles. Mesmo que o Jean Tianshan não os tenha matado, escapar do ataque conjunto deles já é insano. Isso significa que o poder dele ultrapassa o rank S. A sua própria existência ameaça a guilda dos caçadores de demônios. Essa recompensa veio do topo e eu não tenho o direito de revogá-la a menos que ele sirva a guilda. As palavras. Deixaram as 2 mulheres sem palavras. Depois de sair da guilda, Catherine reclamou, pedindo para Zhang Tianshan se juntar a eles só para retirar sua recompensa. Isso é impossível. Mel concordou, dizendo, sim, ele é um homem tão livre e misterioso quanto o vento. Ela podia ver nos meus olhos. Eu sou o tipo de homem que nunca vacila. Eu nunca me curvaria para a guilda só para remover uma recompensa. Isso arruinaria meu estilo. Ouvindo isso, Catherine suspirou suavemente. Ela se lembrou daquela noite. Eles tinham ido tão longe, envolvidos em tanta paixão. Mas quando ela acordou na manhã seguinte, ela estava sozinha na cama. Sinto tanta falta do Shang Tianshan. O que ele está fazendo agora? Será que ele também está pensando em mim? Enquanto isso, na Vila dos Elfos, Zhang Tianshan estava suportando impotentemente o afeto grudento das garotas elfas. Com um tom resignado, ela as lembrou: a rainha de vocês está no meio de uma transição real agora. Não é uma má hora. Ouvindo isso, as 2 elfas se afastam, dizendo: você está certo. Nós ficamos muito ansiosas. A coração da nova rainha merece um pouco de contenção. Durante a cerimônia, Left declarou que, após sua batalha com a besta de tentáculos, ela percebeu sua fraqueza e precisava viajar com o Shan para treinar o trono da tribo élfica. Só você pode herdá-lo com minha total confiança. Aurora, você está pronta para usar a coroa? Sim, ela está. Pronta. Ela dará tudo pela Vila dos Elfos e nunca decepcionará ninguém. Usar a coroa é carregar seu peso. Espero que você entenda o seu significado. A partir deste momento, você é a rainha dos Elfos Aurora. Eu honrarei os ensinamentos da minha irmã. A multidão abaixo gritou o nome de Aurora em uníssono. Vendo a cena Left, sorriu aliviada. Parece que todos te aceitaram. Minha missão está cumprida. Agora é hora de eu treinar com o Shanshan. Aurora ofegou. Tão cedo pelo... Menos fique para o jantar antes de ir. Sem chance. Left respondeu. Nosso treinamento não pode esperar nem mais um segundo. Um pouco de baba escorreu pelo canto da boca dela enquanto ela falava. Então ela pisou no corrimão como um pé e saltou direto em direção a Zhang Tion. Zhang simplesmente congelou, sussurrando que vista linda. Um segundo depois, Bak e a Aurora correu para a frente preocupada. Mana, você está... Bem, você não parece muito firme? Left tremendo em cima de Jehong disse. Está, tudo bem. Só exagerei na última batalha. Meu corpo ainda está fraco. As pernas ficaram bambas, só isso. Zhong Tianshan sentiu um arrepio com Left pressionada contra ele. O núcleo de essência solar dentro dele começou a arder de novo. Que estranho. Meu corpo estava fraco um segundo atrás, mas agora está pegando fogo. Pressionada contra Shunshan, Left sentiu a energia em seu corpo aumentar cada vez mais. Aurora notou a tensão aumentando. A cena parecia perturbadoramente familiar. Todos os elfos estavam assistindo. Se isso se transformasse em outra repetição daquela noite, o caos seria inevitável. Ela tinha acabado de receber a coroa e já estava enfrentando um teste desses. Não, ela tinha que dar o exemplo e parar isso antes que escalasse. Left olhou para Zhong Tianxun com os olhos marejados. Shun, seja honesto. Eu fiz alguma coisa com você porque o seu corpo reage assim toda vez que a gente se toca. Eu não fiz nada. Você que é o único que está perdendo o controle. E eu também não consigo manter a compostura. Meu foco não é mais o que costumava ser. Se você não sair de cima de mim, logo as coisas podem ficar perigosas. Left sorriu e sentou-se sobre ela. É mesmo. Essa posição é tão constrangedora. Eu sou uma garota tão má, mas eu gosto.
As têmporas de Jean latejaram. Você está fazendo isso de propósito, não é? Você está brincando com fogo. Acho que vou ter que te punir, apropriadamente. Os outros elfos se viraram sussurrando com os rostos corados. Punir? Que tipo de punição? A gente meio que quer experimentar também. Ouvindo isso, Jong-Tian, Shanna não conseguia mais se segurar. Seus olhos brilharam em vermelho. Vocês que pediram por isso? Ao lado dele, Bahing sentiu o perigo e gritou. Shunshan se acalma. Controlem-se. Não é hora para isso. Esta é a sagrada coroação da rainha elfa. Não estraguem num momento tão importante para a tribo. Mas enquanto ela gritava, Bahing sentiu o mesmo calor se espalhando dentro dela. Não é isso, não pode estar acontecendo. Eu também estou perdendo o controle. E o Shunshan já passou dos limites. Alguém, por favor, pare com isso. De repente, algumas borboletas roxas voaram diante dos seus olhos. Bahing piscou confusa. De onde elas vieram? Então uma onda de sonolência o atingiu e ela desabou no chão, dormindo profundamente. Um por um, os outros elfos também caíram no sono. Aquelas borboletas eram, na verdade, as borboletas do sono do luar da aurora. Embora seu corpo tremesse e sua mente queimasse de desejo como rainha, ela teve que lutar contra isso para proteger a todos. Mesmo que significasse sacrificar seu próprio corpo, ela tinha que parar sua irmã e o Shunshan. Cercada pelas borboletas brilhantes, ela piscou lentamente. O que a Aurora está tentando fazer, a Mana está ocupada agora. Não atrapalhe. Ok. Ela bocejou e então lentamente caiu no sono, pouco antes de perder. A consciência ela murmurou, não posso dormir ainda. Ainda estou esperando pelo castigo do Shunshan. A Aurora tremeu enquanto olhava ao redor para os elfos adormecidos. Finalmente ela suspirou de alívio. Pelo menos eu parei isso antes que fosse longe demais. Mesmo que minha mente estivesse cheia de pensamentos vergonhosos sobre o Shunshan, eu consegui protegê-los.